Era apenas mais um dia movimentado no mercado, repleto de pessoas indo e vindo como de costume. No meio da agitação, uma jovem tentava vender suas suculentas melancias, chamando a atenção dos clientes com entusiasmo. Porém, um sujeito de aparência desagradável se aproximou dela, questionando de maneira insistente se as frutas estavam no ponto ideal para consumo. A vendedora, desconfortável com os comentários de duplo sentido do indivíduo, manteve a compostura e garantiu com um sorriso forçado que suas melancias estavam perfeitamente maduras, oferecendo até mesmo um reembolso caso ele não ficasse satisfeito. O homem então pegou um pedaço da fruta e, após mordê-lo e saborear seu suco adocicado, fez uma careta exagerada, alegando que a melancia não era tão doce quanto prometido. Com um tom cada vez mais arrogante, ele acusou a vendedora de enganá-lo e começou a despejar todo tipo de insulto sobre ela. Sem qualquer consideração, derrubou seu balcão com um chute violento, espalhando as frutas pelo chão. Seus comparsas, tão repugnantes quanto ele, riram da cena e, aproveitando a situação, cercaram a jovem indefesa, tocando-a de forma inapropriada. Os transeuntes observavam a cena horrorizados, mas nenhum deles ousava intervir contra os agressores. A pobre garota chorava desesperadamente, mas os brutamontes ignoravam completamente seu sofrimento. De repente, um bastão de bambu voou pelo ar e atingiu o agressor com uma precisão quase divina, cravando-se diretamente em suas costas. Ele desabou no chão, contorcendo-se de dor, enquanto o sangue escorria do ferimento. O responsável pelo ataque não era outro senão o irmão da vendedora, que, ao testemunhar sua irmã sendo assediada, entrou em um estado de fúria incontrolável. Os capangas ficaram furiosos ao ver seu líder chorando de dor e, sem hesitação, receberam a ordem de acabar com o intruso. No entanto, antes que conseguissem se aproximar, o irmão lançou mais um bastão com velocidade surpreendente, acertando diretamente a boca do agressor. O público ficou estupefato, incapaz de acreditar no que acabará de presenciar. Os capangas, obedecendo às ordens de seu chefe, avançaram furiosamente contra o jovem, mas ele, empunhando seu bastão, balançou-o com força e conseguiu afastá-los temporariamente. Porém, os criminosos logo se reagruparam e passaram a atacá-lo com violência implacável. A irmã do rapaz só podia assistir impotente enquanto ele era espancado sem piedade. Felizmente, a polícia chegou a tempo de impedir algo pior, forçando os agressores a fugirem às pressas, carregando seu líder humilhado. A jovem correu até seu irmão caído, chamando desesperadamente por ele. Enquanto o sangue escorria de sua boca, algumas gotas caíram sobre o pingente que ele usava no pescoço. Seus olhos começaram a se fechar e, subitamente, ele foi transportado para um estado de consciência peculiar. Lá, observou seu amuleto brilhando intensamente, emitindo uma energia misteriosa em tons de vermelho e azul que, de forma abrupta, invadiu seus olhos. Na cena seguinte, o jovem despertava em um hospital. Ao tentar se levantar apressadamente, seu rosto colidiu acidentalmente com algo extremamente macio. Ao perceber que havia caído direto no busto da enfermeira, corou instantaneamente. A mulher, por sua vez, não gostou nada da situação e o repreendeu severamente, exigindo saber o que ele estava tentando fazer. O rapaz, envergonhado, pediu desculpas e garantiu que tudo não passará de um acidente. Ainda assim, a enfermeira o alertou de que, caso tivesse sido intencional, chamaria imediatamente a segurança. Ele suspirou pesadamente, desviando o olhar, mas não sem antes comentar, com um misto de desespero e resignação, que a culpa não era dele se aqueles atributos volumosos estavam em seu caminho. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo e por que sua mente ainda estava tão confusa, sua irmã entrou no quarto com pressa. Ele rapidamente garantiu que estava bem, mas logo percebeu algo que o fez entrar em pânico. Ele conseguia enxergar através das roupas dela. Sua visão revelava até mesmo sua roupa íntima, o que o fez fechar os olhos imediatamente e gritar para que ela colocasse algo mais decente. Sua irmã, surpresa com sua reação, se aproximou para verificar sua temperatura, preocupada que ele estivesse com febre ou algum outro problema. Embora ele não apresentasse sinais de febre, ela continuava incerta sobre a possibilidade de uma concussão. Enquanto tentava assimilar sua nova condição, o jovem começou a perceber padrões estranhos em sua visão. Ele agora possuía algo chamado olhos yin-yang, seu olho esquerdo estava alinhado ao yin, capaz de captar forças invisíveis, enquanto o direito possuía a propriedade yang, que lhe permitia enxergar através da matéria. Com um misto de curiosidade e incredulidade, testou sua nova habilidade, focando-se no ambiente ao seu redor. Para sua surpresa, conseguia enxergar além das paredes do hospital. O jovem, animado com sua recém-descoberta habilidade, continuou a explorá-la, mas acabou se deparando com uma cena perturbadora. Viu, dentro do consultório do médico-chefe, um homem de meia idade em uma situação comprometedora com uma enfermeira jovem o suficiente para ser sua filha. Enjoado com a cena, sentiu vontade de vomitar. No entanto, decidiu testar sua visão mais uma vez, desta vez focando em uma enfermeira voluptuosa que passava pelo corredor.
Seu queixo caiu ao testemunhar tamanha beleza e, enquanto olhava ao redor para garantir que ninguém estava prestando atenção, utilizou sua habilidade novamente. Ele seguiu observando a mulher até que, ao virar, revelou um rosto completamente diferente do que ele imaginava. Era uma senhora com um queixo duplo proeminente. O choque foi tão grande que ele quase perdeu a consciência. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto e informou sua irmã de que ela precisava acertar a conta do hospital. A jovem saiu para resolver o pagamento, e o rapaz, aproveitando sua visão aprimorada, viu sua irmã entregando o dinheiro. Ela perguntou se o valor era suficiente, e a funcionária confirmou que não havia nenhuma despesa grave, então ele poderia receber alta imediatamente. Observando o esforço que sua irmã fazia para cobrir seus custos médicos, ele decidiu que usaria seu novo poder para mudar suas vidas para melhor. Ao sair do hospital, ele se despediu da irmã, alegando que tinha algo a resolver e que voltaria à noite. Enquanto caminhava pela cidade, perdido em pensamentos sobre como poderia lucrar com suas habilidades, notou uma agitação em um beco próximo. Ali, uma mulher organizava um jogo de apostas com dados, cercada por vários jovens ansiosos por participar. A mecânica era simples. Os jogadores apostavam se a soma dos números dos 3 dados seria alta ou baixa. O rapaz, utilizando seus olhos de yin-yang, olhou através do copo onde os dados estavam ocultos e percebeu que os números eram baixos. Quando a mulher revelou os dados, confirmando que eram mesmo baixos, a multidão protestou, percebendo que estava sendo enganada. A organizadora, por outro lado, coletava todo o dinheiro com um sorriso cínico. Quando ela notou o jovem observando de longe, o chamou e perguntou se ele queria apostar. Com um ar confiante, ele aceitou e utilizou sua visão para identificar os números corretos antes de escolher sua aposta. Sua primeira vitória lhe rendeu uma pequena quantia, mas ele logo percebeu o quão fácil era ganhar dinheiro com esse método. Empolgado, continuou jogando e acumulando dinheiro rapidamente. Meia hora depois, suas mãos estavam tão cheias de notas que ele mal conseguia segurá-las. Os espectadores começaram a chamá-lo de gênio das apostas, enquanto a organizadora do jogo ficava cada vez mais irritada com suas vitórias constantes. Ele, por outro lado, se sentia no topo do mundo, percebendo que havia encontrado um meio infalível de enriquecer. As ações que uma pessoa comum levaria um mês inteiro para realizar, ele já concluiu com facilidade, e até começa a acreditar que pode, de fato, escapar da prisão do sistema e desfrutar de uma vida tranquila e merecida. Enquanto isso, a mulher, tomada por uma crescente frustração, cerra os dentes com raiva. Ela está completamente indignada, pois, se as coisas continuarem assim, sua falência será inevitável. Enfurecida, Anne lança um comentário provocativo, sugerindo, de maneira jocosa, que a raiva não combina com uma mulher tão encantadora quanto ela. Irritada, mas incapaz de ignorar a provocação, a mulher decide que agora é a hora de apostar alto. No entanto, quando Anne volta seu olhar para o volume avantajado em seu peito, que parece maior do que sua própria cabeça, ele brinca, insinuando que não há necessidade de apostar, pois ela já tem algo grande em exibição. O comentário apenas intensifica sua exasperação, e ela, sem paciência, decreta que, após tantas derrotas, ele terá que aceitar um desafio grandioso, queira ou não. Permanecendo sereno, Anne questiona quanto ela pretende apostar. A mulher se inclina em sua direção, exibindo um sorriso astuto e proclamando que, caso ele perca, deverá entregar cada centavo que possui. Contudo, se ela for a derrotada, não apenas cederá seu dinheiro sem resistência, mas também se comprometerá a realizar qualquer pedido dele. A multidão que observa a cena começa a salivar, suas imaginações correndo soltas com a promessa de tal aposta. Para elevar ainda mais as apostas, a mulher adiciona um detalhe embaraçoso. Se Anne perder, terá que se despir completamente e correr nu diante de todos. Entretanto, o rapaz permanece imperturbável e afirma com confiança que não teme o desafio. Assim, a rodada final se inicia. A mulher bate a mão na mesa, lança os dados ao ar e, com reflexos sobre-humanos, os captura dentro de um copo de vidro. Ela então executa uma sacudida tão intensa e quase sobrenatural que a plateia fica em êxtase, maravilhada com sua destreza divina no manuseio dos dados. Enquanto a mulher ostenta suas habilidades, Anne permanece impassível, focado apenas em contar o dinheiro em suas mãos. Exasperada, ela grita, perguntando se ele realmente pretende ficar ali contando dinheiro em vez de prestar atenção no jogo. Sem desviar o olhar de suas moedas, Anne responde que não precisa se preocupar, pois, para ele, ela não passa de um alvo fácil. Indignada, a mulher bate o copo contra a mesa com tanta força que uma nuvem de poeira se ergue ao redor. Com confiança inabalável, ela proclama que essa será sua vitória definitiva. No entanto, Anne a vê apenas como alguém que gosta de se exibir. A mulher exige saber se ele apostará em um número alto ou baixo. Ao falar, seus pensamentos são revelados. Como os dados ainda estão rolando dentro do copo, ela tem plena convicção de que pode manipular o resultado para garantir sua vitória. No entanto, sua certeza começa a vacilar quando Anne, sem hesitar, coloca a mão sobre o copo.
Nesse instante, ela fica paralisada ao perceber que ele já descobriu sua trapaça. Com um olhar confiante, An aposta em um número alto e ainda prevê que todos os dados mostrarão um número 6. Quando finalmente os revela, sua previsão se confirma, cada dado exibe um 6. A multidão fica completamente atonita, enquanto An aproveita o momento para se vangloriar, afirmando que o jogo é realmente divertido. A mulher, por outro lado, tenta escapar discretamente, aproveitando a distração geral. Mas An, atento, rapidamente se coloca diante dela e exige que honre o acordo. Nervosa, a mulher pergunta o que exatamente ele quer que ela faça. Com um sorriso malicioso, ele sugere que podem encontrar uma solução vantajosa para ambos, e seu olhar deixa evidente o que tem em mente. Em um movimento súbito, a mulher aponta para o céu e grita que um disco voador está passando. Sem perder tempo, ela dispara em fuga, chamando a multidão de ingênua por acreditar em algo tão absurdo. An não demora a persegui-la, e os dois correm pelas ruas até que ela se esgueira para dentro de um beco sombrio. Quando ele chega ao local, acredita tê-la perdido de vista. No entanto, ela está escondida dentro de um edifício próximo. Utilizando sua visão de raio-x, An rapidamente a localiza dentro de um quarto e, sem hesitar, pula pela janela, capturando-a como se fosse uma criança. Ele a lembra de sua promessa e insiste que agora precisa pagar sua dívida. Caso contrário, ele não hesitará em recorrer à força, pois acredita em igualdade de gênero. Subitamente, vozes se fazem ouvir, e ao se voltarem, veem um homem em uma cadeira de rodas cercado por espíritos. Assustado, An empurra a mulher de lado e exige saber quem é aquele homem. O que mais o incomoda, porém, não é apenas a aparência do desconhecido, mas a maneira como ele atrai espíritos ao seu redor. O homem se apresenta como irmão da mulher e questiona se ela tem causado problemas novamente. Sem hesitar, a mulher se coloca ao lado do irmão, insistindo que não fez nada de errado e que An é o verdadeiro trapaceiro. Indignado, An a chama de mentirosa descarada e reforça que ela perdeu a aposta de forma justa. No entanto, a mulher apenas sorri de maneira provocativa e deixa claro que não pretende dar-lhe um único centavo, desafiando-a a enfrentá-la se tiver coragem. A troca de provocações continua até que o homem na cadeira de rodas, cansado das discussões, dá um tapa tão forte na irmã que ela é arremessada para longe. Confusa, ela questiona o motivo da agressão, e ele relembra que já a advertiu inúmeras vezes sobre os perigos do jogo, perguntando se ela se esqueceu de como suas pernas foram destruídas. A mulher, então, argumenta que o jogo é o meio mais rápido de conseguir dinheiro para pagar seu tratamento, pois ela não quer vê-lo nesse estado para sempre. A curiosidade de An desperta ao ouvir isso, e ele usa seus olhos especiais para examinar o problema. Em instantes, ele percebe que os tendões das pernas do homem foram completamente rompidos. Tanto a mulher quanto seu irmão ficam boquiabertos com a precisão da análise. O homem pergunta como An pode saber tanto apenas com um olhar, mas o rapaz apenas dá de ombros, agindo com total indiferença. A mulher, embora ainda o chame de moleque, implora para que ajude seu irmão. Inicialmente, An demonstra desinteresse, desviando o olhar. Porém, quando sua mão acidentalmente toca a pele dela, ela aproveita para insinuar que, caso Kyur seu irmão, estará disposta a conceder qualquer coisa que ele deseje. Mas An, não sendo ingênuo, imediatamente se afasta e afirma que não pode fazer nada. Quando se afasta, pensa consigo mesmo que ajudar essas pessoas poderia expô-lo desnecessariamente. No entanto, o homem na cadeira de rodas sugere um acordo. Ele ensinará a An todas as técnicas de combate que o tornaram o lendário rei do sudoeste, em troca da cura de suas pernas. An fica chocado ao ouvir o nome do homem e percebe que ele era uma figura lendária do passado. Isso só o deixa mais intrigado sobre o que aconteceu para que terminasse naquela situação. O homem questiona An sobre sua decisão, e este começa a analisar possíveis formas de cura, considerando técnicas médicas tradicionais e refinamento de energia. Agora mais confiante, An se aproxima lentamente, enquanto a mulher o pressiona para dar uma resposta definitiva. O homem, resignado, diz que já perdeu as esperanças, mas An sorri e afirma que é capaz de resolver o problema. O homem se surpreende, e sua irmã, cheia de alegria, se joga nos braços de An, agradecendo profusamente. No entanto, An sente-se desconfortável com a situação. Afinal, tudo o que queria era recuperar seu dinheiro, mas agora a questão se tornou algo muito mais complicado. O demônio está fervendo de raiva, relembrando de que esse é o preço a se pagar por ser excessivamente generoso. Enquanto passeia pelas ruas, ele capta o som de um comerciante que brada sobre uma liquidação especial, destacando a venda de porcelanas azul e branca da dinastia Ming por meros 3.000 W. A simples menção de porcelana desperta o interesse de An, que, tomado pelo entusiasmo, corre até lá, na esperança de encontrar algo de valor. Ao finalmente chegar ao local, o comerciante exibe sua mercadoria com orgulho, ostentando não apenas as porcelanas da dinastia Ming, mas também pinturas de paisagens da dinastia Song e um sino de bronze do período dos estados combatentes. No meio da multidão, um homem indaga sobre o preço do sino de bronze,
E o comerciante, com um sorriso ganancioso, exige 320 meia, garantindo que está praticamente dando a peça de presente. Contudo, não se deixe enganar. Graças às suas habilidades sobrenaturais de visão, ele percebe imediatamente que as supostas joias são, na verdade, meros pedaços de vidro. A tinta das pinturas ainda não secou por completo e, para piorar, o sino de bronze não passa de plástico barato. Sentindo-se ultrajado pelo embuste, An opta por se afastar sem desperdiçar dinheiro com aquelas falsificações descaradas. Enquanto se retira, ele nota a presença de um senhor idoso acompanhado por uma jovem. Esse homem, no entanto, não é um ancião qualquer, trata-se de Joe Mingan, um renomado explorador que já descobriu inúmeros artefatos valiosos ao longo de sua vida. Sua neta, ao perceber o cenário ao redor, questiona o avô sobre por que não vão diretamente ao pavilhão Mingu, já que, segundo ela, é evidente que nada ali é genuíno. O velho apenas solta uma risada tranquila e responde que é justamente essa incerteza que torna a experiência interessante. Joe então solicita ao comerciante que lhe mostre a porcelana azul e branca. O vendedor prontamente lhe entrega um jarro. Ao analisá-lo de perto, a neta se manifesta, afirmando que a peça é obviamente falsa e, ainda que fosse autêntica, seu valor seria insignificante devido à rachadura visível. O velho concorda com a observação e, sem hesitação, devolve o jarro ao comerciante. Ao testemunhar essa atitude, os demais compradores começam a perder o interesse, murmurando que, se os itens fossem realmente valiosos, já teriam sido adquiridos há muito tempo. Joe, por sua vez, decide ir embora, mas antes que pudesse se afastar, An intervém, proclamando em alto e bom som que deseja comprar a porcelana azul e branca. Tanto o idoso quanto sua neta viram-se intrigados com tal declaração. An repete sua afirmação com a mesma empolgação, garantindo que levará o item sem hesitação. O comerciante, ávido por lucro, prontamente lhe entrega o jarro e, com palavras aduladoras, elogia o suposto faro apurado de An para relíquias antigas. Ele então exige os 3.000 watts pelo suposto tesouro da dinastia Ming. Com total confiança, An saca uma quantia considerável de dinheiro e entrega ao comerciante, que, tão logo recebe o pagamento, desaparece apressadamente, carregando consigo suas mercadorias falsas e um sorriso de triunfo. Os transeuntes, ao presenciarem a cena, não contêm o riso e começam a zombar de An, comentando sobre sua aparente ingenuidade em cair em um golpe tão óbvio. A jovem de antes, aproveitando-se da oportunidade, lança uma provocação, chamando-o de tolo por desperdiçar 3.000 watts em uma falsificação descarada. No entanto, An não está disposto a aceitar tamanha insolência sem reagir. Ele prontamente rebate, afirmando que os verdadeiros tolos são aqueles que, tão seguros de si, sequer conseguem reconhecer um artefato genuíno quando tem diante dos olhos. A garota se irrita com a resposta afiada, mas seu avô intervém, buscando apaziguar a situação. O idoso então questiona An sobre o porquê de acreditar que um vaso rachado como aquele poderia ser autêntico. An, sem hesitação, corrige-o, assegurando que o vaso não está quebrado e que é, de fato, uma peça genuína de porcelana azul e branca. Apesar de sua convicção, os espectadores continuam a ridicularizá-lo. A própria garota e seu avô trocam olhares divertidos, rindo discretamente. O velho aconselha a não agir de forma tão impulsiva, explicando que a avaliação de antiguidades requer anos de experiência e não é uma habilidade que se desenvolve do dia para a noite. No entanto, An decide provar seu ponto de vista de maneira prática. Ele pega uma garrafa de água e despeja o líquido sobre o vaso. À medida que a sujeira é lavada, os verdadeiros contornos da peça começam a emergir. O brilho da porcelana autêntica se revela, e até mesmo o careca que ria anteriormente se mostra espantado com a revelação. An, aproveitando o impacto do momento, sugere ao velho que examine a peça com mais atenção. Ele destaca que o vaso estava apenas encoberto por uma camada de lama e que não havia nenhuma rachadura real. A surpresa toma conta do ambiente. Os espectadores, antes incrédulos, agora percebem que, se a peça for genuína, seu valor pode ser incalculável. A neta de Joe, no entanto, continua relutante em aceitar a realidade. Apontando o dedo para An, ela exige que ele prove, sem sombra de dúvida, que o vaso é autêntico. An, por sua vez, propõe uma aposta. Caso a peça seja verdadeira, o que ela estaria disposta a fazer? Sem hesitar, a garota afirma que pagaria o dobro do valor de mercado pelo vaso. Em contrapartida, ela questiona o que An faria caso estivesse errado. Ele, um tanto desajeitado nas palavras, solta sem pensar que, se perder, entregaria seu próprio corpo a ela. A jovem, claramente indignada com a sugestão absurda, prontamente o corrige, afirmando que um acordo mais apropriado seria ele trabalhar para ela sem remuneração. Concordando com a nova aposta, ambos apertam as mãos, selando o desafio. Enquanto isso, Joe observa a situação com grande interesse, impressionado pela capacidade de An de discernir detalhes que até mesmo especialistas experientes poderiam ignorar.
O ancião menciona que há um avaliador especializado no pavilhão Mingu e sugere que se dirijam até lá para verificar a autenticidade do vaso. Assim, a garota, cujo nome, aliás, é Yuner, e o velho seguem rumo ao pavilhão Mingu. Ao chegarem, são calorosamente recebidos pelo atendente do local. Curiosamente, o rapaz chamado Lin Bimo parece conhecer Joe há bastante tempo. Logo que se acomodam, Joe explica que trouxeram um item para ser avaliado. Yuner faz questão de enfatizar que, segundo seu avô, o vaso de An não passa de uma falsificação, enquanto An insiste que a peça possui grande valor. O avaliador no entanto, prontamente descarta a afirmação de An, argumentando que se o próprio Joe considera a peça falsa, então não há necessidade de uma avaliação mais aprofundada. An, visivelmente irritado com a atitude tendenciosa, questiona como podem chegar a uma conclusão sem ao menos examinar o objeto. Por sua vez, desdenha, alegando que já encontrou muitas pessoas como An, jovens arrogantes que acreditam saber tudo sobre antiguidades. Diante desse menosprezo, An finalmente perde a paciência. Ele decide que, se não será tratado com seriedade, simplesmente encontrará outra pessoa disposta a avaliá-lo. No entanto, antes que pudesse sair, lhe lança um desafio. Outro objeto é apresentado e imediatamente declarado como falso, elevando o número total de artefatos fraudulentos para 4. Em seguida, ele coloca a suposta pérola luminosa sobre a mesa, e Bill começa a gritar, insistindo que se trata de uma das joias mais valiosas de sua coleção particular. No entanto, An simplesmente arremessa a pérola ao chão, deixando todos em estado de choque. Assim que o objeto se estilhaça, revelando uma pequena esfera de cobre dentro de uma concha, todos compreendem que era apenas uma farsa. Nosso protagonista então questiona se ainda há necessidade de mais alguma prova. Bill, rapidamente, abaixa a cabeça em um gesto de submissão e, envergonhado, pede desculpas, dirigindo-se a An como mestre e admitindo seu erro. An apenas solta uma risada contida, satisfeito com sua vitória. Ele sugere que Bill esqueça o ocorrido, pois nunca teve a intenção de revelar sua habilidade de avaliação para os outros. Entretanto, parece que o segredo já foi revelado para todos ali. Enquanto An desfruta de seu triunfo pessoal, os demais não conseguem esconder um leve incômodo diante da expressão presunçosa em seu rosto. De qualquer forma, Bill, com o devido respeito, direciona ao próximo destino e informa que providenciará um avaliador especializado para examinar o vaso. Algum tempo depois, os três estão pacientemente aguardando na sala de espera enquanto o objeto é enviado para análise. Eventualmente, um homem emerge da sala segurando o vaso e anuncia que a peça de porcelana azul e branca é genuína, tendo um valor de mercado estimado em quase 1 milhão de yuans. Bill recebe delicadamente o vaso das mãos do avaliador e, sem hesitação, ordena que o homem de bigode fino se retire. Em seguida, ele se volta para aí e confirma oficialmente a autenticidade da porcelana. O protagonista sorri satisfeito ao ouvir essa confirmação e, radiante, lembra a jovem ao seu lado que venceu a aposta. Apesar de não gostar do resultado, a garota relutantemente admite que não há nada a ser feito. Como prova de sua palavra, ela lhe entrega um cartão contendo 2 milhões de yuans e informa o código PIN. An fica completamente atordoado, incapaz de acreditar que conseguiu ganhar uma quantia tão absurda com tanta facilidade. Até mesmo o careca que os acompanha solta uma gargalhada, impressionado com o fato de que esse jovem conseguiu transformar meros 3 mil yuans em uma verdadeira fortuna. Porém, no auge da euforia, o velho que os acompanhava começa a rir, mas repentinamente engasga e, em seguida, desmaia nos braços de sua neta. Bill, alarmado, grita para os funcionários prepararem um carro para levar o idoso ao hospital. Entretanto, a situação se agrava e fica evidente que o tempo está se esgotando. A garota, tomada pelo desespero, observa seu avô perder completamente a consciência, enquanto Bill entra em pânico, ciente de que, caso o idoso falecesse naquele local, enfrentaria enormes problemas. É nesse momento que nosso protagonista decide intervir. Utilizando seus olhos sobrenaturais, ele examina o velho e rapidamente percebe que suas artérias coronárias estão severamente obstruídas, um problema que vem se agravando há um longo tempo. O homem de bigode fino retorna apressado e informa que o carro já está pronto. Bill, sem perder tempo, ergue o velho nos braços e dispara em direção à saída, determinado a não permitir que ele morra ali. No entanto, An se coloca em seu caminho e avisa que não conseguirão chegar ao hospital a tempo. Bill, irritado, retruca dizendo que, se o pior acontecer, a culpa será de An, e exige que ele saia de sua frente. An tenta argumentar, explicando que estudou medicina e talvez possa salvar o idoso, mas Bill não lhe dá ouvidos e continua avançando, recusando-se a perder tempo com algo que considera absurdo. É então que Yuner se manifesta, insistindo para que Bill permita que An tente fazer algo. O homem hesita, mas continua desconfiado, aconselhando-a a não confiar cegamente no jovem. No entanto, a garota continua insistindo e declara que acredita nele, pedindo que Bill não se preocupe tanto.
A contragosto, Bill cede e permite que Ann examine o velho. Nosso protagonista então utiliza uma de suas técnicas secretas, conhecida como técnica médica do Vale Fantasma, e começa a realizar um procedimento de acupuntura divina. Ele movimenta as mãos em padrões enigmáticos e inicia uma entoação misteriosa, liberando uma energia arcana azul que desce diretamente sobre o peito do idoso. Quando finaliza o procedimento, Ann está completamente exausto e cai sobre a cadeira, sem forças. Momentos depois, o velho ainda permanece desacordado. Ansiosa, a jovem caminha até Ann e pergunta se seu avô irá despertar. O rapaz responde que fez tudo o que estava ao seu alcance e que, a partir daquele momento, o destino do idoso está nas mãos dos deuses. Felizmente, o velho abre os olhos e, para surpresa geral, desperta completamente. Ylnir corre para abraçá-lo, aliviada. Uma vez totalmente recuperado, o idoso expressa sua imensa gratidão a Ann, dizendo que sua dor no peito desapareceu e que sua respiração está muito mais leve. Nosso protagonista, no entanto, minimiza a situação, afirmando que não há motivo para preocupações e recomendando que o velho cuide melhor de sua saúde no futuro. Enquanto isso, Bill ainda luta para acreditar no que testemunhou. Afinal, mesmo os médicos mais renomados do mundo não conseguiram tratar a doença do velho Joe, mas Ann o curou de maneira instantânea. Bill começa a refletir se Ann também poderia ajudá-lo a resolver alguns problemas familiares. Ele se aproxima do protagonista, abaixa a cabeça e, com humildade, pede-lhe um favor. Embora mantenha uma postura calma e despreocupada, por dentro ele está radiante, especialmente ao ver Bill, que antes era tão arrogante, curvando-se diante dele. Eventualmente, ele aceita ajudar, e Bill explica que seu pai sofre de uma enxaqueca crônica que nenhum médico conseguiu curar. Ele pergunta se Ann poderia tentar tratá-lo. Nosso herói pensa por um momento. A verdade é que ele ainda não dominou completamente a técnica médica do Vale Fantasma, e seu sucesso anterior pode ter sido apenas um golpe de sorte. No entanto, ele percebe que essa é uma excelente oportunidade para ganhar a confiança da influente família Lin. Ele informa Bill que precisará de pelo menos um mês de preparação, mas promete fazer o possível para ajudar. Como esperado, Bill enche de elogios e garante que a família Lin estará sempre à sua disposição para qualquer coisa que precisar. Ele está tão satisfeito que decide organizar uma grande celebração. Enquanto isso, Ylnir permanece pensativa, planejando maneiras de se aproximar ainda mais de Ann, esperando convencê-lo a trabalhar para ela no futuro. À medida que a noite cai, encontramos nosso protagonista e seus companheiros no coração vibrante da cidade, dentro de um restaurante luxuoso. Uma mesa repleta de pratos sofisticados é posta diante deles, e todos erguem seus copos em comemoração. Após o jantar, Ann se encontra no saguão do hotel. Como já está tarde, ele decide enviar uma mensagem para sua irmã informando onde está, para que ela não se preocupe. No entanto, ele rapidamente percebe que Ylnir está sendo assediado por um homem. O sujeito segura uma flor na boca e insiste em importuná-la. Ylnir ordena que ele a deixe em paz, e logo fica claro que ela o conhece. O homem se chama Bon, e, sem demonstrar respeito, declara que já investigou tudo e sabe que ela está mentindo. Ele afirma que seus sentimentos por ela são sinceros e exige que aceite sua confissão. No entanto, suas intenções são puramente egoístas. Antes que as coisas saiam do controle, Ann intervém e segura firmemente o pulso do assediador, exigindo que ele pare. O sujeito responde com arrogância, dizendo para se retirar. No entanto, nosso protagonista aperta seu pulso com força, fazendo-o gritar de dor. E assim, mais uma vez, Ann demonstra que ninguém pode subestimá-lo. Ylnir reage instantaneamente ao contato físico, beliscando de maneira rápida para trazê-lo de volta à realidade. Com uma expressão irritada, ela questiona se ele ainda não está satisfeito depois de apalpá-la. Ann recua apressadamente, alegando que só estava entrando no personagem para tornar a encenação mais convincente. Visivelmente alterada, Ylnir se afasta, mas logo interrompe seus passos, girando sobre os calcanhares para encará-lo novamente. Com as bochechas ruborizadas, ela declara que o levará a um lugar interessante no dia seguinte. O entusiasmo de Ann dispara ao ouvir isso, e sua mente começa a vagar por devaneios estranhos, imaginando-se sendo espancado e tratado como um cachorro. No entanto, quando o dia amanhece, ele percebe que tudo aquilo não passava de sua própria imaginação. O cenário diante dele é um mercado de pedras preciosas, conhecido como o mercado de Jade. Atônito, ele se dá conta de que suas expectativas estavam completamente erradas. Ele não compreende o motivo da euforia de Ylnir por estar ali, desperdiçando dinheiro em apostas. Ylnir explica, com os olhos brilhando de excitação, que esse mercado é um verdadeiro jogo de sorte. Quem escolhe a pedra certa pode sair imensamente rico, enquanto quem pega uma falsa perde tudo. Essa adrenalina é o que a fascina toda vez que pisa naquele lugar. Sem hesitar, ela agarra a mão de Ann e o arrasta pelo mercado, ansiosa para se aprofundar no frenesi da aposta. Ann, sendo puxado sem escolha, ao menos se sente aliviado por ter praticado suas habilidades de refinamento na noite anterior, convencido de que não sairá no prejuízo.
Ao adentrar em um mercado, ele observa uma infinidade de jades, cada uma com um preço diferente. É evidente que Yoner é uma frequentadora assídua, pois um dos atendentes a cumprimenta com grande reverência. Em meio à cena, uma senhora idosa, igualmente empolgada, reconhece Yoner e menciona como, na última visita, ela encontrou uma rara jade de gelo, chamando-a de Rainha das Apostas, tal como seu avô. Yoner ignora os elogios com um sorriso de canto, enquanto An, ao fundo, começa a suspeitar que talvez sua presença ali tenha um propósito oculto. Será que ela o trouxe apenas para testá-lo? É então que o chefe do local, um ancião mal-humorado, entra em cena. Sua primeira fala é uma provocação direta a Yoner, afirmando que sua vitória no dia anterior só aconteceu porque ele não estava presente. O burburinho entre os presentes cresce conforme a sua chegada. Alguns afirmam que o velho mestre Wong possui um olhar afiado para avaliar Jade, sendo capaz de rivalizar até com o rei das apostas. Outros cochicham que ele já encontrou uma Jade de vidro de altíssima qualidade. An, intrigado, questiona Yoner sobre o velho homem, e ela prontamente explica que ele é um grande rival da sua família no ramo da joalheria, disputando fornecedores constantemente. O mestre Wong então declara que, já que uma representante da família Zhou está ali, ele deseja um embate para descobrir quem é capaz de selecionar a pedra mais valiosa. A tensão paira no ar. Yoner sabe que, apesar de sua experiência, sua habilidade de avaliação não se equipara dele, uma derrota poderia manchar a reputação de sua família. Ela até cogita chamar seu avô para competir no seu lugar. O ancião, percebendo sua hesitação, solta uma risada irônica e a provoca, insinuando que ela já está com medo e sugerindo que vá embora antes que se arrependa. Antes que Yoner possa responder, An avança para defender sua honra, declarando que não estão intimidados e que aceitam o desafio. Os espectadores se entreolham, confusos sobre quem é esse jovem desconhecido que ousa enfrentar um dos melhores no ramo. O mestre Wong, ainda mais cético, lança uma pergunta desafiadora. O que dá a An o direito de representar a família Zhou? Diante do questionamento, An vacila, sem saber como responder, mas Yoner age rápido, agarrando sua mão e declarando que ele é seu namorado. Como futuro genro da família Zhou, ele tem total direito de representá-los. O impacto da revelação atinge a multidão como um trovão. Os homens que estavam esperando uma oportunidade para cortejar Yoner ficam boquiabertos e incrédulos com a afirmação repentina. Mestre Wong aceita a disputa, mas impõe uma condição. Ele revela ter ouvido falar que a família Zhou possui uma prestigiada loja de jade no centro da cidade, e deseja tomá-la para si. O público murmura novamente, ciente de que essa loja custou uma fortuna para ser adquirida. Se aceitarem essa aposta, significa que arriscarão um ativo valioso. No entanto, An mantém-se inabalável e devolve a pergunta ao ancião, e se forem eles que vencerem? O velho apenas ri, enquanto o público já dá como certo que a família Zhou perderá sua loja. O mestre Wong, seguro de sua superioridade, adiciona um elemento inusitado à aposta. Se ele perder, latirá 3 vezes como um cachorro diante de todos e, além disso, entregará um tesouro de valor equivalente ao da loja. Ele sequer considera a possibilidade de ser derrotado, pois vê An como um jovem arrogante e sem experiência. Enquanto isso, An se anima com a ideia de embolsar uma montanha de riquezas. Yoner, por sua vez, questiona se ele realmente tem confiança na vitória, ao que ele apenas responde com um sorriso tranquilizador. A disputa tem início, e ambos começam a escolher suas pedras. Yoner, sentindo a pressão, tenta instruir An sobre como identificar uma jade valiosa, mas ele, sem entender muito, sugere simplesmente escolher as pedras vermelhas por serem bonitas. A plateia explode em gargalhadas, zombando de sua ignorância. Yoner, furiosa, exige saber por que ele aceitou o desafio se não sabe o básico. Depois de respirar fundo, explica que a jade mais valiosa é a jade de vidro Lao Kang, conhecida por sua transparência cristalina. Determinado, An retoma sua busca. Yoner, ciente de sua inexperiência, decide assumir o controle e fazer a escolha sozinha. No entanto, antes que possa agir, percebe que An já pegou uma pedra. Ao analisá-la, fica perplexa. A pedra é de qualidade duvidosa, com fissuras e sem qualquer cristalização, valendo meros 500 yuan. An apenas sorri, confiante. Inconformada, Yoner lhe dá um tapa na cabeça, indignada com sua decisão. O público volta a zombar dele, alegando que escolheu uma pedra inútil. Um dos observadores ainda aponta que aquele jade permaneceu encalhado por mais de 1 ano, justificando seu baixo preço. Mestre Wong, por sua vez, finaliza sua escolha e decreta que chegou o momento de cortar as pedras. Desesperada, Yoner pede que An troque sua seleção, mas ele apenas segura sua mão e sussurra para que confie nele. Se estiver errado, ele aceitará qualquer punição que ela quiser dar. Ela desvia o olhar, corando, e responde, contrariada, que não tem medo de perder. A multidão, por outro lado, se remexe inquieta, consumida pela inveja ao vê-los tão próximos. O mestre Wong insiste para que sigam com a extração, acreditando que a vitória já é sua. Assim,
Os especialistas começam a cortar as pedras com ferramentas de alta precisão. Yoneiro observa apreensivo enquanto sua pedra é trabalhada. Subitamente, um dos homens exclama que encontrou jade verde dentro da pedra, o tipo mais raro e valioso. O público se agita. O velho sorri maliciosamente, enquanto a multidão começa a oferecer lances pela pedra recém-revelada. Por outro lado, ainda não iniciou sua extração. Yoneiro pressiona para cortar logo a pedra, ao que ele finalmente ergue o machado e libera seu poder oculto, trazendo a machadada quebrando. A luz escapando dos escombros é tão ofuscante que até o velho tem que cobrir os olhos por um momento. Quando a luz desaparece, o velho fica completamente atônito ao ver o resultado. É nesse momento que vemos nosso herói segurando uma jade pura na mão e finalmente declarando sua vitória. A multidão, que até então estava ocupada diminuindo nosso garoto, fica com as mandíbulas caídas. Até o velho tem dificuldades para aceitar a realidade. Ele ergue o dedo e afirma que algo assim é impossível de vir daquela pedra inútil. Ele vai ainda mais longe, acusando An de trapaça. Mas nosso rapaz se mantém calmo, apesar da acusação, e começa a balançar sua machadinha, quebrando outra rocha e revelando outra jade. Mais uma vez, a multidão fica boquiaberta. An não para por aí, ele continua quebrando pedras uma por uma, cada vez revelando uma jade pura. A cabeça calva do velho brilha de suor e seus olhos parecem prestes a saltar das órbitas. Enquanto isso, Ira está nas nuvens, completamente animada com a forma como An destruiu a competição. Depois de um tempo, todos, exceto o velho, estão de joelhos diante de nosso garoto. Ele então se volta para o careca e decide que é finalmente hora de discutir o acordo agora que a partida terminou. Primeiramente, An pergunta à sua namorada falsa quanto vale a peça do velho. Ela revela que seria em torno de 35 milhões de um. Nesse momento, a multidão explode em excitação e começa a fazer ofertas pela jade de nosso garoto, começando com um valor mínimo de 5 milhões, que sobe para impressionantes 25 milhões de um. O velho então tenta convencer a multidão a fazer lances pela sua jade também, prometendo pegar apenas metade do valor de seu cliente. No entanto, o cliente rapidamente o soca para longe, furioso por ele ter ousado apostar contra o mestre An. Outro cliente também declara que, já que An está em alta, eles não deixarão os ofensores dele vivos para ver o próximo dia. Quando a multidão cerca nosso garoto, o velho morde os dentes e decide que vai esmagar em uma revanche. Justo quando ele está tentando fugir, An joga o machado nele, que passa rente e vai entre suas pernas. O velho começa a chorar, enquanto nosso garoto lhe diz para não sair de sua aposta. Com isso, ele ordena que o velho comece a latir como um cachorro, como haviam prometido. O careca prontamente obedece, implorando e fazendo sons de cachorro, sem perder toda a sua dignidade, reduzido a nada mais que um cachorro literal. Nesse momento, nosso garoto puxa Yonar para perto, avisando o velho para nunca mais intimidar sua namorada. O velho rapidamente concorda e começa a saltitar para tentar escapar. Quando o careca consegue escapar, o idiota finalmente se lembra que ainda precisa pegar o dinheiro da aposta do velho, mas Yonar o tranquiliza, dizendo que ninguém teria coragem de fugir com o dinheiro da família Joe. Falando na família Joe, nosso garoto pergunta rapidamente a ela desde quando ele faz parte da família Joe e se ela já conversou com os pais sobre o casamento. Yonar fica totalmente envergonhada com essa provocação e o empurra para longe. Enquanto isso, os clientes estão realmente felizes em conversar com nosso garoto, e um deles humildemente pergunta se ele está disposto a vender sua jade por 25 milhões de Y. O cliente até promete pagar tudo à vista. Quando An começa a pensar na enorme quantia de dinheiro, a primeira coisa que lhe vem à mente é comprar algumas boas russoas para si mesmo. Ele se perde tanto em suas fantasias que acaba deixando seus pensamentos distorcidos escaparem em voz alta. Quando Ira ouve essa bobagem, ela fica bastante irritada, embora não diga nada. An sente a aura mortal que ela está emanando atrás dele. Para quebrar o gelo, ele rapidamente diz aos clientes que a jade de vidro é reservada apenas para Yonar e que eles deveriam comprar as outras jades. Ao ouvir que a jade de vidro não está à venda, os clientes parecem desapontados e começam a sair silenciosamente, sabendo que sua sorte acabou. Um deles acena de despedida antes de sair. Yonar está claramente agradecida por tudo e finalmente dá um beijo merecido bem em sua face vermelha. O calor de seus lábios faz os hormônios desse idiota dispararem. Antes que perceba, começa a sangrar pelo nariz. Enquanto isso, os pobres coitados ao fundo não conseguem evitar um sentimento de inveja da sorte insana de An. Por outro lado, tudo o que An consegue pensar é como ganhou 30 milhões de yuan num piscar de olhos e como está praticamente um cara rico. Ele também se sente aliviado por sua irmã não precisar mais vender suas grandes melancias em público. Yonar o acorda de seu devaneio, dizendo-lhe para parar de rir e se apressar antes que eles sejam interceptados no meio do caminho. Com isso em mente, An pega a mão dela e os dois correm para fora do local como loucos. Assim que entram no Audi, eles aceleram pela estrada em alta velocidade. Enquanto correm, An pergunta se ela não estava planejando pedir para seu avô buscá-los.
Yunar garante que não há necessidade, dizendo que a estrada é mais que segura, mas, justo nesse momento, um carro para abruptamente no meio da estrada. Felizmente, as habilidades de direção quase divinas de Hiro salvam. No final, eles param o carro e An pergunta ao motorista se ele sequer sabe dirigir. É bem claro que esses bandidos não têm boas intenções. An fica aliviado por haver apenas 3 capangas, pois tem certeza de que pode lidar com esses 3. Porém, Yunar lembra que ele está subestimando a capacidade de assentos do carro deles, o lendário Chevrolet. No momento certo, um monte de outros capangas começa a sair do veículo, deixando An totalmente confuso e aterrorizado de como tantas pessoas podem caber em um só carro. É o mesmo cara de cabelo vermelho com quem ele lidou usando um bastão de bambu no primeiro capítulo. Parece que ele voltou para se vingar da humilhação que nosso garoto causou. Assim que An vê o cara de cabelo vermelho, ele começa a irradiar uma aura mortal. Ir, curiosa, pergunta se eles se conhecem, ao que An revela que sim, e apresenta o cara de cabelo vermelho como o terceiro irmão Shu. An então pergunta provocativamente a Shu se a ferida dele ainda dói. Essa observação pega o cara de surpresa, e ele instintivamente coloca a mão sobre a ferida. Seus lacaios começam a duvidar do chefe, se perguntando se ele gosta desse tipo de coisa. O cara de cabelo vermelho, agitado pela humilhação, diz a An para calar a boca. Ele puxa uma adaga, ameaçando-o e exigindo que ele entre no carro, caso contrário ele fará An se arrepender. Os lacaios também zombam, dizendo que An parece muito magro e que poderiam derrubá-lo com um só golpe. Yunar pergunta se eles têm certeza de que querem lutar contra eles, e o cliente confiante garante que ele tem tudo sob controle. Ao avançar, Shu começa a gritar, chamando-o de cabeça de burro e ordenando que seus lacaios quebrem suas pernas. Os capangas rapidamente seguem a ordem, mas An apenas sorri e começa a usar uma de suas técnicas de Chi. Uma aura começa a se concentrar em sua palma e, com um único soco, ele manda os capangas voando como confetes, fazendo-os beijar o chão. Yunar fica atonita com a exibição de poder de An, enquanto nosso garoto apenas se faz de despretensioso, tentando parecer modesto. Porém, podemos perceber que ele está secretamente sofrendo de dor por ter forçado a mão além dos limites. O cara feio que estava se exibindo antes rasteja para debaixo do carro, acreditando que An não o encontrará, mas An simplesmente levanta o veículo como se fosse um brinquedo e o joga para longe, perguntando onde esse pedaço feio de trabalho pensa que vai. Percebendo que está em apuros, o cara de cabelo vermelho abandona todo orgulho, pega os pés de An e começa a chorar, implorando por misericórdia e prometendo que não fará isso de novo. No entanto, parece que nosso garoto não está com paciência para dar uma chance a esse cara, e ele agarra o careca pela gola, exigindo saber quem o enviou. O cara de cabelo vermelho soluça enquanto revela que foi o mestre Fang quem os enviou, confessando que o mestre Fang os mandou capturar e a senhorita Zhou, mas admite que não sabe mais detalhes. Depois de conseguir as informações, An simplesmente joga o idiota para longe como se fosse um boneco de pano. A garota então revela que o mestre Fang é um grande criminoso de Xangai, com várias conexões, e que não é alguém com quem se possa brincar. O feio se levanta e implora a An para deixá-lo ir, dizendo que já contou tudo o que sabe. An dá sinal verde para ele ir embora, mas não antes de dar-lhe um chute tão forte que o faz voar pelo ar. A garota pergunta a An qual será seu próximo movimento. E, com um sorriso diabólico, nosso garoto sugere que eles visitem esses bastardos para acertar as contas. Mas antes de fazer qualquer coisa louca, ele decide verificar Xiao, o ex-lutador famoso que hoje em dia está caindo na vida. Quando An entra no quarto, ele fica surpreso com a quantidade de aura que emana do homem com a perna quebrada. Quando Xiao finalmente abre os olhos, nosso garoto ele diz que está ali para aprender boxe com ele. Enquanto isso, também vai consertar as pernas de Xiao, que estão todas desfeitas. O homem na cadeira de rodas fica completamente surpreso quando percebe a imensa quantidade de aura que nosso rapaz acumulou em apenas alguns dias. An, por sua vez, dá uma explicação absurda, alegando que encontrou um mendigo ontem que o classificou como um prodígio das artes marciais, com músculos e ossos estranhos. O mendigo, segundo ele, pediu para ele manter a paz mundial e até lhe deu uma pílula para comer. Claro, Xiao não engole essa história. Ele eventualmente diz que não vai investigar os segredos de An, mas aponta que, mesmo com suas habilidades de Chi, ele não vai conseguir alcançar seu potencial total sem habilidades adequadas. Mas nosso rapaz rebate, dizendo que é exatamente por isso que ele veio até ali. Xiao começa a mover as mãos e diz para prestar muita atenção, porque está prestes a revelar o segredo do boxe dos 5 elementos. Após realizar uma dança de mãos estranha, o homem na cadeira de rodas libera uma lâmina de poder que corta uma árvore pequena como se fosse nada. Nosso garoto fica completamente feliz ao ver aquilo. Xiao se gaba, dizendo que usou menos de 30% da sua força, mas a irmã dele logo começa a gritar com ele, lembrando de que acabará de plantar aquela árvore e ele a destruiu sem esforço algum.
De qualquer forma, ele então diz para nosso rapaz que esse é o truque básico e que ele deveria tentar por si mesmo. Mas, ao entrarmos na mente de Gial, descobrimos que ele não vai entregar suas habilidades tão facilmente, pois levou 3 longos anos para dominá-las. Então, ele não vai deixar An sair com esses conhecimentos tão facilmente. Foi quando liberou sua própria energia e destruiu toda a parede, deixando a mandíbula de Gial caindo em descrença. Nosso garoto, por outro lado, está empolgado por ter conseguido fazer isso tão facilmente. Ele então se vira para Xiao e pergunta como foi, mas o homem na cadeira de rodas minimiza sua habilidade, dizendo que não foi nada impressionante e que An não foi tão ruim assim. Foi quando ele puxou um livro e entregou para nosso rapaz, dizendo que ele continha todos os seus segredos. An poderia ler e fazer perguntas caso não entendesse algo. Enquanto isso, no fundo, a irmã de Xiao está furiosa pela parede destruída. Ela acaba descontando sua frustração em nosso rapaz com uma série de socos poderosos e lhe dizendo para não voltar até que ele conserte o dano. Quase 3 dias depois, nos encontramos no bar onde este homem está enlouquecendo com seu canto, dizendo a todos que o grande chefe da área vai pagar a conta da festa. Enquanto a festa continua, vemos An sentado lá porque, segundo Yun, esta é a base de operações do Mestre Fan. Ele está impressionado que até alguém influente como Liri não consiga rastrear esse cara facilmente, já que ele não consegue alcançar Fung. An decide atraí-lo para fora. Ele joga uma garrafa pela sala, quebrando o ar e causando caos entre a multidão. Os bandidos rapidamente cercam An, mas, quando eles avançam contra ele, ele começa a balançar os punhos e os manda voando como confete. Em minutos, todos estão espalhados no chão, fora de combate. Um dos carecas que estava sobre os bandidos caídos começa a perder a compostura, se perguntando se An é um mestre. Na hora, Mestre Fan aparece, cercado por ainda mais desses carecas. Ele dá os parabéns para An por ter a coragem de invadir seu território e tem certeza de que nosso rapaz deve ter uma explicação melhor. An responde, lembrando Fan do incidente de 3 dias atrás, quando foi interceptado por um bando de capangas na estrada. Ao ouvir isso, Mestre Fan rapidamente percebe quem é nosso garoto e manda um de seus lacaios agarrá-lo. Aparentemente, nosso rapaz é o jovem mestre que B queria, e o velho está feliz por não precisar procurar mais, já que a ratazana apareceu sozinha. Os outros ao redor ficam pasmos ao descobrir que alguém como esse moleque foi o que ousou ofender o mestre B. Aliás, B é o mesmo cara que estava tentando assediar nas partes anteriores. Os lacaios pulam em An, mas o nosso cara simplesmente os derruba com um chute e usa os corpos deles como uma escada para subir até o topo, onde Fung está. Fung fica completamente perplexo quando percebe que nosso herói é um mestre da aura. An confirma e começa a questioná-lo, dizendo para ser sincero se não quiser acabar em uma situação ruim. Parece que Mestre Fan não é o tipo de pessoa que deixa as coisas passarem. Ele joga seu bastão de apoio para o lado e libera seu poder máximo. Seus músculos se expandem, suas roupas queimam e ele se prepara para uma batalha séria com T. Parece que nosso rapaz não sabe se fica surpreso com o físico exagerado do velho, mas de qualquer forma, ele não está nem um pouco assustado e provoca Fung, dizendo para ele trazer tudo o que tem. O lugar inteiro se envolve em suas auras densas e os espectadores ficam completamente aterrorizados. Ambos os lutadores avançam um contra o outro com seus respectivos poderes, e quando suas energias se colidem, o caos se instala. Os lacaios que estavam apenas assistindo são arremessados como confetes no resultado da colisão pesada. Após o impacto, Mestre Fan está coberto de hematomas e nosso garoto também está ofegante. Os espectadores estão tensos, esperando ansiosamente para ver quem venceu. O corpo de Fan está prestes a ceder e ele desaba no chão. É quando Fun começa a rir de An por ser inexperiente, mas sua arrogância desaparece quando ele subitamente colapsa, cuspindo sangue. Ele está perplexo, se perguntando como poderia ter perdido para um moleque como An. Foi quando nosso rapaz revela que já havia previsto os movimentos do velho usando seus olhos Xinjiang. Ele viu a trajetória da aura de seu oponente e sabia exatamente como aplicar o golpe final. A multidão começa a tremer e recuar com medo, percebendo que An acaba de derrotar Fun depois de ser completamente espancado por um garoto. O velho decide jogar sujo e, disfarçadamente, pega uma arma do bolso. Enquanto isso, An começa a perguntar ao homem sobre Boff, o cara que mandou esses capangas atrás dele. O velho pergunta se ele vai deixá-lo ir se responder às suas perguntas. Nosso rapaz rapidamente concorda em poupar sua vida, mas avisa que vai retirar suas habilidades para impedir que ele cause mais danos a alguém. Foi quando esse velho sujo apontou a arma para An com um grande sorriso no rosto, deixando nosso rapaz quase sem fôlego de medo, quando o gatilho é puxado. Um estrondo ecoa pela praça, mas, ao contrário do esperado, o tiro não foi disparado pelo velho, mas sim pela mulher que estava com ele. A bala perfura a mão do velho, deixando-o completamente confuso sobre o porquê da polícia estar envolvida.
Em questão de minutos, toda a área é invadida por policiais que ordenam a todos que parem de se mover e se congelem. A luta termina, os lacaios são algemados e uma policial se aproxima de Anne, perguntando se ele vai colocar as algemas sozinho ou se ela deve ajudar. Eventualmente, Anne é levado para um interrogatório. Após pedir todos os detalhes, a mesma policial faz seu perfil, dizendo que ele tem 18 anos, com os pais falecidos, e atualmente mora com sua irmã mais velha, Y. Xing. Anne confirma feliz que isso é verdade e acrescenta com um sorriso que ele é apenas um cidadão cumpridor da lei. Ele pede para que ela o libere, já que pode ver claramente isso nos relatórios, mas a policial rapidamente pula sobre ele e pergunta de forma séria o que ele estava fazendo com o terceiro irmão e seus homens alguns dias atrás. Nosso rapaz apenas dá um sorriso e responde, dizendo que ela vai ter que perguntar ao terceiro irmão já que aquele velho estava procurando por ele, e o que ele fez foi apenas legítima defesa contra aqueles bastards. A policial de bunda empinada observa que mais de 30 homens de Shu ficaram em coma e o próprio Shu foi gravemente ferido, então ela não acredita na desculpa de legítima defesa. Anne responde perguntando se ele deveria apenas ficar lá e deixá-los bater nele. A policial mal-humorada não está satisfeita com sua resposta. Ela agarra sua gola e exige saber quem o enviou, se foi as forças especiais ou alguma organização secreta. Enquanto ela praticamente o sufoca, Anne não consegue deixar de babar enquanto olha para o decote dela, aproveitando a situação apesar de tudo. Bem, isso só frustra ainda mais a policial. Ela tenta dar-lhe um soco, mas ele rapidamente pega sua mão, empurra-a para longe e se abaixa, deixando sua perna passar acima de sua cabeça. É nesse momento que a policial fica mortificada ao perceber que esse bastardo crepe conseguiu uma visão não intencional do que está entre suas pernas. Por outro lado, Anne diz a ela que eles deveriam sair, já que ele adoraria mostrar suas habilidades de luta. A mulher está simplesmente irritada com as palhaçadas desse idiota e, enquanto está prestes a socá-lo, ele levanta um pouco mais a perna dela, e a visão entre suas pernas faz ele sangrar pelo nariz. Não vou mentir, esse negócio de LWD está exagerado e provavelmente já está indo longe demais. De qualquer forma, a policial está prestes a socar nosso rapaz quando outro policial chega. Informando-a que o diretor Joe chegou e está liderando o grupo de criminosos do mestre Fan, a mulher reconhece o relatório e diz que investigará o caso. Ela então instrui o oficial a levar-a junto a ela. O oficial prontamente pega nosso garoto e o levanta no ar como se fosse uma criança, levando-o com ela. Logo vemos Fan, que tem estado por trás do envio de capangas atrás de nosso garoto. Parece que Fan já assumiu o controle do vice-diretor Joe, e ele planeja enviar alguns presentes para a casa do vice mais tarde. Bem, podemos perceber que esse presente não é nada além de um suborno. Nesse exato momento, a oficial rapidamente reporta ao seu superior que foram encontrados armamentos no bar e ela suspeita que eles estejam envolvidos em atividades ilegais, argumentando que não deveriam deixar esses criminosos irem embora. No entanto, seus apelos caem em ouvidos surdos. O ganancioso vice-diretor, de forma autoritária, diz para ela não falar sem provas, afirmando que o Sr. Fung é um empresário honesto e que as armas encontradas no clube pertencem aos seus seguranças, que têm licenças adequadas, portanto, são completamente legais. Ele então aponta para Anne, dizendo que o verdadeiro alvo é o garoto ali. Esse sujeito corrupto apenas ri junto com o Sr. Fung enquanto colocam toda a culpa em nosso garoto. A oficial, porém, mais uma vez argumenta que pelo menos deveriam investigar mais a fundo antes de deixar esses criminosos irem. O vice-diretor, então, começa a exibir seu título de superior e lembra-lhe do seu lugar. Ele diz para ela apenas seguir as ordens e rapidamente instrui os guardas a prenderem Anne e o colocarem em uma cela. Mas nosso garoto permanece calmo e tranquilo, aconselhando o corrupto vice-diretor a reconsiderar antes de tomar conclusões precipitadas das quais possa se arrepender mais tarde. Ele então pega seu telefone e envia uma mensagem rápida, dizendo ao destinatário que está na delegacia e que venha rapidamente. Parece que teremos que esperar para ver quem ele contatou. Enquanto isso, o gordo vice-diretor estala os dedos, ansioso para exibir sua autoridade e derrubar Anne, e os outros oficiais parecem prontos para se envolver. Mas, justamente quando a situação esquenta, a oficial intervém para proteger Anne. Ela diz aos oficiais ansiosos para se afastarem, anunciando que acabou de receber uma notificação do Ministério da Segurança Pública e agora está encarregada do caso. O vice-diretor tenta mais uma vez afirmar sua autoridade, mas a oficial rapidamente contra-argumenta, dizendo que recebeu uma ordem oficial do Ministério da Segurança Pública e que ordena que todos os oficiais prendam Fung imediatamente. Os oficiais rapidamente decidem obedecer, mas o vice-diretor, ficando cada vez mais frustrado e irritado, declara que não será enganado por um e-mail, que ele chama de infundado. Ele anuncia que está destituindo-a de seu cargo de capitã. Nesse exato momento, uma voz autoritária corta a tensão, questionando como o vice-diretor ousa exibir sua autoridade. Entra Tangin, acompanhado de Yu A e B.
O rosto de An se ilumina de alívio e felicidade ao ver seus amigos, e eles ficam igualmente contentes em vê-lo. Enquanto isso, a multidão está em completo alvoroço ao ver tantos oficiais de alto escalão reunidos no mesmo ambiente. Claro, o diretor e fã estão absolutamente atônitos, pois sabem que estão praticamente perdidos. Por outro lado, Tang Bin deixa claro para esses idiotas que não irão a lugar nenhum depois de intimidarem o amigo de seu irmão. O gordo mantém seu sorriso torto e diz para eles não serem ridículos, porque estão lidando com isso de maneira legal e nunca manchariam o nome de uma pessoa inocente. É nesse momento que Bon se pronuncia, criticando esse gordo por tentar prender seu irmão inocente em vez de Fung, que aparentemente é o líder do submundo. Novamente, o gordo usa a mesma desculpa, dizendo a B para não falar sem provas, ou terá que enfrentar as consequências legais por difamação. Tangin, então, intervém e alerta o vice-diretor a ter cuidado com suas ações, pois todos sabem o que ele tem feito. O gordo insiste que é uma pessoa honesta e não tem medo de mentiras. Foi então que Tang tirou seu telefone, dizendo que pode mostrar as provas, se necessário. Ele rapidamente liga para alguém, e o destinatário atende imediatamente, dizendo que está na porta e esperando há séculos para expor os escândalos do gordo. Nesse momento, o chamador entra na sala, e este homem é conhecido como Diretor Gia, que deixa claro que possui todas as provas. O gordo fica completamente atônito e pergunta ao diretor o que ele está fazendo ali. O Diretor Gia simplesmente joga um enorme monte de papéis na cara do gordo e, de forma irritada, diz que o Ministério da Segurança Pública tomou sua decisão final com as provas disponíveis. O gordo é acusado de conluio com líderes do crime organizado e foi destituído de seu cargo, assim, sem mais nem menos. Enquanto o pobre vice ainda se recupera de sua demissão, o Sr. Fung intervém e diz para o gordo dar uma boa olhada nos papéis, pois talvez eles estejam blefando, mas é nesse momento que o vice perde a paciência. Ele começa a gritar com o Sr. Fung e começa a bater nele, culpando-o por ter perdido seu cargo. O diretor Ji então dá um facepau e manda os oficiais simplesmente prenderem esses palhaços. Enquanto isso, nosso garoto está feliz, dizendo que é isso que eles merecem por mexerem com cidadãos comuns. E os outros ficam um pouco confusos, vendo nosso garoto se chamando de cidadão comum. De qualquer forma, todos decidem ir a um restaurante, conversar e brindar com copos de cerveja, aproveitando o tempo juntos. An agradece a todos pela ajuda, e o grande irmão Tang diz que não é nada demais. Ele reassura nosso garoto de que não foi nada demais, pois, desde que ouviu falar dele, ele mesmo queria conhecê-lo há muito tempo. Bon então sorri e aponta que An deveria agradecer à irmã Yunir, já que foi ela quem usou seu sobrenome para ajudá-lo, e foi por isso que a ordem do Ministério da Segurança Pública chegou tão rápido. An se aproxima dela e afirma que não precisa agradecê-la pela ajuda, já que eles estão em um relacionamento, mas, como esperado, Yunir rapidamente o empurra para longe, deixando claro que eles nem são próximos. Todos riem da brincadeira deles. Eles então decidem beber ainda mais. Depois de uma noite de bebedeira, An ainda está firme, dizendo aos seus amigos para continuarem bebendo. No entanto, os outros três já estão completamente mortos de bêbados. Até B não pôde deixar de comentar como An consegue beber tanto de uma vez. Parece que, desde que obteve seus poderes, sua tolerância ao álcool realmente aumentou. De qualquer forma, finalmente decidem voltar para casa. An está carregando sua falsa namorada, enquanto Gon arrasta seu irmão para casa, e todos se despedem. Enquanto An caminha pela rua com sua namorada, ela começa a sentir calor e tira a blusa do peito. An dá uma olhada e fica absolutamente impressionado com o que vê, mas antes que ela possa fazer algo mais, ele a lembra de que ainda estão na rua. A garota então começa a vomitar. Após uma caminhada caótica, finalmente chegam ao quarto de hotel. Quando An sai do banheiro, refrescado, encontra a garota já desmaiada. An está sorrindo, porque, apesar de tudo, não foi tão ruim arrastá-la por aí. Ela começa a sentir calor novamente e arranca os cobertores, o que faz a mente devagar para pensamentos selvagens. Seu demônio interior até se anima, pensando que finalmente poderia perder sua virgindade. Mas, então, ela vira e, acidentalmente, dá um pontapé bem no meio das pernas dele. Seus testículos levam um golpe brutal, deixando-o em uma dor excruciante, enquanto ele cai no chão, se desculpando com os deuses por ter tido esses pensamentos indesejáveis. De repente, o telefone dela toca, e o rosto de An fica pálido, enquanto ele se pergunta quem poderia estar ligando a essa hora. Ele espiou e viu que era o Mestre Zhou. Ele percebe que o vovô deve estar preocupado com ele, então decide que precisa explicar tudo. Quando atende a chamada e se apresenta, o velho fica aliviado e feliz em ouvir de An. O Mestre Zhou, ansioso, diz que tem vontade de conhecê-lo há muito tempo. An pergunta por que o velho quer conhecê-lo, e o velho diz que vão conversar sobre isso pessoalmente. Mas, sério, o velho avisa An para se afastar de qualquer negócio suspeito com sua neta. Ele pergunta onde ela está, e An rapidamente diz que ela está apenas dormindo. Bem,
Isso deixa o velho ainda mais preocupado, achando que ela está vulnerável enquanto dorme. Ann tenta tranquilizar o velho, dizendo que não fez nada com ela, mas o velho diz que não está duvidando dele. Em vez disso, ele diz que Ann precisa obter a aprovação de seu pai primeiro. Com isso, o velho desliga, deixando o garoto completamente confuso sobre que tipo de aprovação ele está falando. Na manhã seguinte, enquanto a garota ainda dorme na cama, Ann passou a noite no chão. Apesar da disposição improvisada, parece que ele teve uma boa noite, sonhando com uma série de coisas mais picantes. Quando a garota escuta, ela acorda com os gemidos e suspiros dele enquanto ele dorme. A primeira coisa que faz é soltar um grito ensurdecedor, o que também acorda esse pervertido, que logo pergunta se ela sentiu um terremoto ou algo do tipo, mas a garota simplesmente lhe dá um tapa na cara e se cobre imediatamente. Após receber o golpe, o pobre rapaz pergunta a razão por trás daquela bofetada dolorosa. A garota o chama de monstro e afirma que ele se aproveitou dela enquanto estava bêbada, e só de pensar nisso, ela sente como se fosse forçada a tirar sua própria vida. Ann tenta explicar que não a tocou nem fez nada de errado, que só a ajudou a tirar as roupas sujas, mas a garota permanece desconfiada. Ela chora enquanto aponta que, mesmo que ele não tenha violado, certamente a viu nua. Ann rapidamente diz que apagou as luzes antes de retirar suas roupas e jura que não a apalpou nem fez nada de impróprio. Ela pergunta novamente se ele está falando a verdade e insiste que sim, perguntando se ela não vai deixá-lo. A garota o pressiona mais uma vez, perguntando se ele realmente não a tocou, não espiou seu corpo nem teve pensamentos impuros. Ann, embora não muito confiante sobre a parte dos pensamentos sujos, insiste que está 100% certo sobre todo o resto. Apesar de toda a sua explicação, a garota ainda lhe dá outro tapa, lembrando com raiva que ele desperdiçou uma grande oportunidade. Ann tomba para trás, batendo na parede com a força daquele tapa brutal e pensa consigo que precisará de 2 vidas para entender as mulheres. Ela então rapidamente disca seu telefone e pede para que enviem algumas roupas para o hotel, enquanto esse idiota pensa em uma maneira de fazer sua saída apressada, tentando girar a maçaneta da porta para abri-la. Mas uma faca afiada logo voa em sua direção, enquanto a garota pergunta de onde ele pensa que está fugindo depois de ver seu corpo. Ann recua, assustado, e pergunta o que ela quer dele agora. Ela responde que não tem nada específico em mente, mas que o avisará quando pensar em algo, deixando claro que ele está em dívida com ela por tê-lo salvo da polícia, então terá que obedecer a todas as suas ordens daqui em diante. Ann concorda rapidamente e lhe diz para chamá-lo sempre que precisar dele. Com essas últimas palavras, ele sai. Depois que ele vai embora, a garota sorri de maneira travessa e é nesse momento que descobrimos que tudo que ela queria até agora era simplesmente tomar controle sobre ele. Após sair do hotel, Ann finalmente toma um momento para recuperar o fôlego, quando, de repente, uma buzina soa e lá está o irmão Tang novamente, circulando pela cidade em seu G-Wagon conversível. Ele cumprimenta o rapaz e o lembra da noite anterior. Menciona que trouxe algumas pílulas de sabor de romeno 6 flavor para ajudar a repor a energia de e até tratar deficiência renal. E claro, são totalmente sem açúcar. Ele entra no carro e pergunta ao gordinho sobre Bull. O homem diz que Bull foi para casa resolver algo e, como estava entediado, decidiu dar uma volta com Ann. Ann então conta ao amigo que quer encontrar sua irmã e fazê-la desistir de seu trabalho, pedindo que o amigo o leve até a empresa onde ela trabalha. Após um pouco de direção, eles chegam a um prédio corporativo. Do lado de fora, 2 seguranças parecem bastante ansiosos. Um deles diz ao outro que um político está ali para uma inspeção. Eles rapidamente cumprimentam seus superiores, e a cena de volta, agradecendo pelo trabalho árduo. Todos sabem que Ann está visitando sua antiga empresa para fazer sua irmã pedir demissão de seu trabalho de 9 às 5, e os seguranças ficam completamente surpresos ao vê-lo chegando no G-Wagon com um grandalhão como Tang. Ann já teria sido demitido se não fosse o pedido da irmã à empresa. Eles estacionam bem em frente ao prédio, e enquanto Ann e Tang entram, todos os funcionários começam a olhar para Ann e bombardeá-lo com perguntas. Todos perguntam onde ele esteve, já que o diretor Wong havia rejeitado seu pedido de licença e decidido demiti-lo, sendo sua irmã a única que estava tentando interceder junto ao diretor. Ann sorri e diz que apareceu para pedir demissão, então não há motivo para se preocupar. Ele então explica a Tang que, desde que eram crianças, ele e sua irmã trabalhavam naquela fábrica, dependendo um do outro para viver, e com isso, ele avisa o amigo para não culpá-lo se ele acabar sendo um pouco arrogante. O amigo responde dizendo que Ann tem todo o direito de ser convencido, pois conquistou tudo com muito esforço. Quando finalmente chegam ao escritório do gerente, Ann imediatamente sente que algo suspeito está acontecendo lá dentro. Quando olhamos para dentro, vemos o corpo de sua irmã quase exposto e ela tremendo enquanto implora para que aquele sujeito nojento pare. Mas o escroto continua se aproximando, ameaçando que, se ela gritar ou contar para alguém, tanto ela quanto Ann serão demitidos e acabarão vivendo na rua. As lágrimas enchem seus olhos enquanto ela implora para o homem parar, chegando a ameaçar denunciá-lo ao diretor da fábrica.
O sujeito nojento deixa claro que o diretor da fábrica é seu cunhado, então não adianta reclamar. Ele ordena que ela ceda e faça o que ele manda. É quando a irrompe na sala, com a raiva fervendo, e dá um chute tão forte no cara que o rosto dele se esmaga contra a parede, que por sua vez é destruída pela força do golpe. Sua irmã entra em pânico, perguntando por que ele chutou o gerente e se preocupando que eles se darão mal. A tranquiliza, dizendo que está ali para pedir demissão e quer que ela faça o mesmo. Aparentemente, ele fez muito dinheiro e não precisa mais trabalhar tanto. O rosto do gerente está uma bagunça por causa do chute, e ele aponta o dedo para Ann, ameaçando matá-lo. Ele faz uma ligação para os seguranças e ri maniacamente, dizendo que Ann está acabado. A irmã pede para o irmão correr o mais rápido que puder, enquanto ela tenta distrair o sujeito nojento, mas Ann a tranquiliza dizendo que pode lidar com isso, então ela não precisa se preocupar. O irmão Tang, em pé perto do portão, observa que nem o famoso mestre Fun conseguiria enfrentar Ann, então esses capangas comuns não têm chance contra ele. A garota começa a se perguntar se seu irmãozinho realmente se transformou de um beta em um sigma em apenas alguns dias. Enquanto isso, vários capangas arrogantes cercam o lugar, alguns com tacos e outros com bastões pontiagudos. O líder dos capangas grita, perguntando quem é o moleque ousado o suficiente para desafiar o chefe deles. O gerente rapidamente aponta para Ann, e todos os capangas começam a correr para cima dele, como um bando de hienas. Enquanto a confusão começa dentro, os empregados fora da sala de reuniões ficam apavorados com o que está acontecendo. Uma pessoa acha que deve ter irritado o gerente e agora está sendo espancado pelos capangas dele, enquanto outro empregado se sente mal por ele e fica irritado com o velho pervertido que é o gerente, reclamando que ele sempre assedia as mulheres na fábrica e que todos querem derrubá-lo há tempos. Eles estão preocupados sobre como Ann vai lidar com todos esses capangas, mas suas preocupações logo se revelam totalmente infundadas, pois eles percebem que os capangas que acabaram de apanhar eram na verdade subordinados do gerente e Ann está apenas lá, de braços cruzados, como um verdadeiro durão. Seus queixos caem ao ver aquilo, e a irmã fica completamente impressionada com o quão badass seu irmão se tornou. Ele explica casualmente que tem treinado com um mestre de artes marciais e aprendeu alguns movimentos sofisticados ao longo do caminho. Enquanto ele conversa com a irmã, o gerente pervertido tenta uma fuga rápida, mas sua tentativa é interrompida quando Ann soca a parede na frente dele, destruindo-a com um único golpe. O gerente fica horrorizado, imaginando o que teria acontecido se aquele golpe tivesse acertado seu rosto. Ann parece um verdadeiro diabo pronto para acabar com aquele sujeito. Como esperado, o velho pervertido se ajoelha e começa a implorar por misericórdia, pedindo pela sua vida. Todos ficam radiantes de felicidade ao verem o tirânico gerente Wang realmente ajoelhado e implorando, celebrando a vitória de Ann e o fato de ele ter colocado aquele canalha em seu lugar. A irmã então diz para ele deixar o bastardo ir, e Ann diz para o sujeito ir embora, com o gerente careca fugindo para salvar sua pele. Nesse momento, o diretor da fábrica aparece e exige saber o que está acontecendo. O gerente Wong, chorando como um bebê, se aproxima de seu cunhado e reclama sobre o que aconteceu, pedindo para ele resolver a situação. O diretor, claramente irritado com o comportamento infantil de Wong, mantém a calma e pergunta quem o desrespeitou. É claro que Wong aponta o dedo diretamente para Ann. É então que a irmã dá um passo à frente para salvar seu irmão, deixando claro que toda essa confusão foi culpa dela, não de seu irmão. O gerente tenta rapidamente transferir a culpa, dizendo que ambos os jovens são culpados e exigindo que o diretor os coloque na cadeia. Quando o irmão Tang entra na sala e deixa claro que todos já sabem a verdade, não havendo mais necessidade de esconder nada, naquele exato momento alguém arremessa um sapato fedorento que acerta em cheio o rosto feio do gerente. O gerente pega o sapato, cheira e fica ainda mais irritado, perguntando quem foi o responsável por lançar algo tão mal cheiroso. Os trabalhadores, completamente cansados desse sujeito, lançam olhares mortais em sua direção e, não demorando muito, começam a atirar tudo que encontram no gerente. O gerente, mais uma vez, se esconde atrás do diretor, que, também irritado, questiona seus empregados se eles realmente estão querendo ser demitidos. Nesse momento, nosso protagonista se manifesta, lembrando ao diretor que o gerente Wang já perdeu totalmente o respeito dos trabalhadores e questiona se o diretor está mesmo tentando encobrir esse comportamento. Descobre-se que até o próprio diretor sabe que tipo de escória é o seu cunhado, mas está preso à obrigação de protegê-lo, já que sua esposa o pressionaria severamente caso não o fizesse. O gerente Wang continua com seus pedidos desesperados, implorando ao cunhado que intervenha, mas sem alternativas, o diretor começa a gritar com sua equipe. Porém, antes que possa fazer muito, o secretário chega, visivelmente exausto, e informa que os guardas de fora relataram que nosso protagonista chegou em um carro do comitê municipal, e o homem gordo com ele parece ser o filho do prefeito. O diretor começa a suar frio, percebendo a gravidade da situação enquanto Ardo, que estava ali, nem se abalava.
O diretor começa a imaginar que An e o filho do prefeito estão planejando derrubar toda a sua fábrica, mas na realidade, eles estão apenas tentando decidir em qual restaurante ir. Sem outra escolha, o diretor decide priorizar a própria segurança. Enquanto o gerente Wang acredita que o cunhado vai cobrir suas costas, ele leva um tapa tão forte do diretor que chega a cuspir sangue pela boca e desmaia no chão, implorando por ajuda. Mas o diretor não para por aí. Ele continua batendo nele, furioso com a forma como Wang tem prejudicado a reputação da empresa repetidas vezes. Os observadores ficam boquiabertos, testemunhando um momento tão raro, e não conseguem acreditar que o diretor esteja espancando seu próprio cunhado. Começam a se perguntar se o diretor realmente tem medo do nosso protagonista. Finalmente, o diretor para quando Wang perde a consciência. Para encerrar, ele se volta para o irmão Tan e declara que o gerente Wang está demitido e perdeu seu cargo por arruinar a reputação da empresa. A multidão explode em aplausos e o velho homem pergunta se Tan está satisfeito com a decisão. O irmão Tan responde que cabe a An decidir se ele está de acordo, o que rapidamente faz o diretor perceber que o filho do prefeito só quer que ele peça desculpas a nosso protagonista. Enquanto o diretor hesita, o filho do prefeito ameaça, dizendo que tem um vídeo das travessuras de Wang em seu celular e que, se esse vídeo vazar, ele enfrentará um comitê disciplinar. O gerente calvo começa a suar copiosamente, implorando para que Tan mantenha o vídeo em segredo. Ele rapidamente se ajoelha aos pés de An, implorando, dizendo que não sabia das ações de seu cunhado e oferecendo as melhores posições da fábrica para An e sua irmã, caso mostrem um pouco de misericórdia. Todos ficam chocados ao ver o diretor da fábrica se humilhando dessa forma. Por outro lado, a irmã de An pede ao irmão que deixe o homem ir embora e diz que já não está mais irritada. O diretor respira aliviado e, antes de sair, An deixa claro que ele e sua irmã estão se desligando da fábrica e que nunca mais voltarão. Com isso, eles saem e os três seguem para o carro, como se nada tivesse acontecido. O diretor finalmente relaxa, enquanto a equipe não consegue acreditar que An passou de zero a rico em tão pouco tempo. Depois de um tempo, eles chegam ao shopping, e vemos a irmã de An com roupas novas e elegantes. Nesse momento, o protagonista lembra que ela sempre comprou coisas novas para ele ao longo dos anos, então agora é a vez dele retribuir o favor e tratá-la com algo especial. Eles encontram alguns sapatos estilosos. Enquanto a irmã se preocupa com os preços altos, o gordo assegura de que os custos são apenas trocados para An. O próprio a concorda e incentiva sua irmã a se permitir gastar, até a empurrando para dentro de uma loja. Ela, relutante, começa a procurar roupas. Momentos depois, ela aparece com um vestido novo e pede a opinião do irmão. Ele responde que ela fica bem com qualquer coisa. Ao mesmo tempo, o gordo começa a babar ao ver a irmã de An, dizendo que ela está realmente bonita. Ele até pergunta ao nosso protagonista o que ele acharia de tê-lo como cunhado. An deixa claro que é a escolha de sua irmã, e ele ficará feliz com qualquer decisão dela. O gordo olha para sua barriga protuberante e depois para ela, dizendo finalmente que não a merece, já que ela é muito mais bonita do que ele. Mas An lhe diz para ter mais confiança em si mesmo. Enquanto estão fazendo compras, uma voz arrogante os interrompe. É Bealu, o mesmo sujeito que assediou Yu nos capítulos anteriores. Quando An o vê, imediatamente lembra de seu nome e pergunta como ele ousa aparecer na frente dele. Bealu começa a se esconder atrás da namorada, como um covarde, e diz que há policiais patrulhando o local, convencido de que An não quer chamar a atenção deles. Isso irrita An, que realmente não quer se envolver com a lei novamente, então decide manter a calma. No entanto, o gordo intervém, perguntando se An quer que ele faça esse valentão desaparecer. An o tranquiliza, dizendo que está tudo bem e quer ver o que esse sujeito está planejando. Bealu se torna ainda mais arrogante, pedindo para An se afastar, dizendo que está ali apenas para dar uma olhada na loja e acusando An de tentar impedir os clientes de entrarem. An responde que também está ali para comprar roupas, então, se Bealu quiser entrar, terá que passar por ele. Bealu começa a rir, zombando, e perguntando se alguém como An conseguiria sequer pagar por algo ali. Ele e a namorada riem até não poder mais, enquanto o irmão Tan e An se sentem completamente incomodados com aquele sujeito egoísta. Nesse momento, a irmã de An sai do provador, com um vestido novo e várias sacolas de compras. Todos ficam encantados com a beleza dela, até Bealu, que não consegue parar de olhar, apesar de já ter uma namorada. A namorada dele pergunta o que há de tão especial nela e insiste que ela mesma é mais bonita. Bealu concorda, mas sua frustração é visível. Ele fecha os dentes, pensando que a irmã de An logo será uma de suas conquistas. An então chama o atendente e pede a conta. O atendente se aproxima rapidamente e anuncia que o total é cerca de 300 mil. Bealu permanece indiferente, acreditando que An, a quem vê como um cara quebrado, não será capaz de pagar esse valor. Mas, assim que o cartão é passado, o pagamento é aprovado sem problemas. O casal nojento fica de boca aberta, incrédulo ao ver a realmente pagando a conta.
Por outro lado, os irmãos estão se divertindo e parecem mais como um casal do que nunca. A namorada de Bea-Lu avista um colar de diamantes próximo e, animada, pede que ele compre para ela. O homem estala os dedos e concorda em cumprir seu desejo. Claro que a namorada pula de alegria, dizendo que ele é o melhor e que a ama muito. Bea-Lu age de forma arrogante, como se o dinheiro fosse nada para ele, dizendo que pode facilmente comprar o colar de diamantes para ela também. Bem, parece que An também está interessado no colar. O atendente chega prontamente e anuncia que o colar custa cerca de 1,5 milhão. A mandíbula de Bea-Lu cai ao ouvir o preço, e sua namorada continua insistindo para que ele pague por ele, mas o cara não está muito entusiasmado em gastar tanto com alguém que ele acabou de conhecer. Ele não tem certeza se vale a pena gastar tanto. Alguém que ele considera uma pessoa interesseira acaba desviando sua atenção para uma boneca, dizendo que ela combina mais com ela. Quando ambos olham para a boneca, ela começa a gritar coisas sem sentido de contos de fadas. A namorada dele fica completamente enfurecida e pergunta se ele a vê como uma criança de 3 anos. Ela deixa claro que não se importa nem um pouco com a boneca e exige que ele compre para ela um colar de diamantes. O comerciante então começa a pedir para o namorado pagar pela joia se ele realmente quiser levar o colar. Nesse momento, o aspirante a rico perde completamente a paciência e explode contra sua namorada interesseira, chamando-a de todos os nomes possíveis e deixando claro que não gastará um único centavo em alguém como ela. Então, expulsa o casal barulhento da loja, passando o cartão novamente para pagar pelo colar de diamantes. O namorado fica completamente atônito, sem conseguir entender como An pode ser tão rico. Enquanto isso, a namorada interesseira começa a pensar em como conquistar An. Por outro lado, nosso protagonista coloca o colar ao redor do pescoço de sua irmã, que lhe diz que ele não deveria ter gastado tanto dinheiro. Ele responde que o colar combina muito com ela e que ela merece aquilo. O namorado fica furioso com sua derrota e decide se vingar dessa humilhação em algum outro momento. Por agora, ele sai da loja em um ímpeto, mas, no instante em que está prestes a sair, recebe uma pancada bem nos seus amigos, dada por sua própria namorada interesseira. Imediatamente, ela se aproxima de An e diz que, se ele comprar colares de diamantes para ela, ela será dele por uma noite inteira. Nesse momento, a irmã entra na cena e dá um soco tão forte na interesseira que a faz voar para longe. Nos olhos dela, há um brilho feroz. Agora, a mãe de An tem certeza de que ela é de fato sua irmã, dada sua força impressionante. Mais tarde, em casa, An reflete sobre como aprendeu Kung Fu com Xiao Enan e decide que, como recompensa, finalmente cumprirá sua promessa de ajudar a curar as pernas de Xiao. Usando suas habilidades, uma figura sombria aparece para lhe dar um tutorial sobre como tratar as pernas de Xiao. Após aprender as técnicas necessárias, ele se sente aliviado e satisfeito por ter adquirido conhecimento para tratar as pernas feridas. Enquanto isso, sua irmã observa silenciosamente, ficando à porta. É nesse momento que ela recorda o desejo final de seu pai. Aparentemente, antes de morrer, ele disse que ela não era a irmã biológica de An e pediu que ela cuidasse bem dele. Bem, isso é uma reviravolta interessante, e ainda não sabemos como essa história vai se desenrolar, mas vamos continuar e ver o que acontece. Ao olhar para ele, ela percebe o quanto ele cresceu e sente que finalmente chegou o momento de cumprir a promessa feita ao pai. No dia seguinte, enquanto nosso protagonista se alonga e acorda, ele revela para nós que, após apenas uma noite, já dominou ambas as técnicas dos clássicos do Vale Fantasma. Enquanto isso, sua irmã sai de seu quarto, parecendo completamente privada de sono e ainda absorta em seus pensamentos da noite anterior. Ao vê-la, ele rapidamente a cumprimenta, o que a assusta totalmente. Ela se esconde de volta em seu quarto e bate a porta atrás de si. Ele não entende por que ela está agindo assim e se pergunta se ele realmente a assusta. Decidindo ignorar isso, ele segue para curar as pernas de Xiao enquanto sua irmã o observa em silêncio. Quando chega à casa de Xiao Angtian, eles saem para o pátio. Nosso protagonista rapidamente pergunta se Xiao está pronto e o homem na cadeira de rodas responde com entusiasmo. Com isso, An prepara 3 agulhas em sua mão, parecendo o próximo Wolverine, enquanto o homem na cadeira de rodas se prepara para o que está por vir. No entanto, tudo aquilo que parecia tão dramático acaba não passando de um exagero, porque os dois acabam tendo apenas uma festa de churrasco. Enquanto isso, a garota apostadora, ao fundo, fica completamente furiosa ao ver que o cara veio ali para curar as pernas de seu irmão, mas está apenas comendo frango grelhado. Ela dá um belo tapa na cabeça deles e arranca a bandeja de churrasco. Com a distração resolvida, os dois finalmente voltam ao trabalho. Xiao, então, pergunta se nosso garoto está realmente pronto para curar suas pernas. An confirma, dizendo que já encontrou a maneira de curá-las. A garota brilha de felicidade, enquanto o irmão ainda está em choque, sem acreditar se ele está falando sério. An reafirma, dizendo que vai aplicar as agulhas com precisão, e nada deve dar errado.
Usando seus olhos sobrenaturais, ele percebe que as pernas de Xiao ficaram tanto tempo sem tratamento que os vasos sanguíneos estão bloqueados, e, se não for cuidadoso, ele pode acabar causando mais danos, o que poderia resultar em uma deficiência permanente. Um silêncio pesado cai sobre eles quando ele revela essa notícia. A irmã então sugere que o irmão procure outra solução, mencionando que ouviu falar de um especialista estrangeiro que chegou em Shenzhen no dia anterior. Mas Xiao simplesmente diz não, explicando que, se houvesse outra solução, ele não teria esperado até agora. Ele conta que, há 3 anos, caiu em uma armadilha de um inimigo, o que o deixou com as pernas paralisadas e causou a morte trágica de inúmeros de seus companheiros que o acompanhavam. Agora, ele só pode se esconder, à beira da morte. A garota começa a chorar, perguntando se algum dia poderão viver uma vida pacífica. Enquanto isso, An reflete sobre como esse homem, que já foi uma figura formidável do sudoeste, foi reduzido a uma sombra de seu antigo eu. Xiao então se irrita com sua irmã e deixa claro que não vai parar de lutar. Ele esperou 3 anos apenas para curar suas pernas e está determinado a recuperar o que perdeu, querendo mostrar aos seus camaradas caídos que vai tomar de volta o que lhe foi tirado. Parece que os espíritos que sempre assombram Xiao são provavelmente as almas dos que morreram naquela batalha. Foi quando An declarou com confiança que fará o seu melhor para curar as pernas de Xiao. A garota apostadora baixa a cabeça em respeito, dizendo que está contando com ele. Xiao então afirma que, mesmo que o tratamento não funcione, ele aceitará o seu destino e não culpará An. A garota desanimada então se anima, sentindo uma confiança inexplicável. Com isso, An começa a preparar as agulhas e os equipamentos para o tratamento. A garota rapidamente sobe a calça de Xiao, expondo suas pernas para o procedimento. An, por sua vez, pega as 3 agulhas douradas e explica que vai usá-las para empurrar o sangue espesso das panturrilhas de Xiao e, em seguida, curar seus tendões. Ele avisa que pode doer um pouco, mas ele terá que aguentar. O homem na cadeira de rodas está pronto para enfrentar o que vier e apenas diz para começar. Assim que o procedimento começa, uma aura arcana começa a emanar das mãos de An. Quando seus poderes estão totalmente ativados, ele enfia as agulhas nas pernas de Xiao e elas começam a trabalhar imediatamente. Mais tarde, An finaliza o procedimento e Xiao explode em lágrimas de alegria, anunciando que já pode sentir suas pernas novamente, mesmo que apenas um pouco adormecidas. An explica que isso foi apenas o primeiro passo e agora ele vai se concentrar em curar os tendões de Xiao. Agora, ambos os irmãos não têm mais dúvidas sobre as habilidades de nosso protagonista e lhe dão um sinal verde para iniciar o próximo procedimento. An enfia as agulhas novamente nos pés de Xiao, e uma energia amarela brilha intensamente. É quando Xiao percebe o poder insano que transborda dentro de nosso garoto, o que o deixa completamente surpreso. Quando An tem o mapeamento completo da perna em sua mente, ele aplica um golpe preciso no joelho. Ambos os irmãos observam maravilhados enquanto a perna começa a se mover. Com o procedimento concluído, An cai, exausto, para recuperar o fôlego. Então ele diz ao seu amigo para tentar se levantar. Milagrosamente, Xiao finalmente consegue ficar em pé depois de 3 longos e dolorosos anos. Ele explode em felicidade, empolgado por estar de volta aos seus pés. An então afirma que, em apenas 3 dias, Xiao estará correndo como um cavalo e pulando como um coelho. Xiao, por sua vez, não sabe nem como expressar sua gratidão, dizendo que não tem palavras para agradecer a An o suficiente, e a única coisa que pode oferecer é sua vida, e está mais do que feliz em entregá-la a nosso garoto. An dá uma risadinha e lembra que não é para tanto. Além disso, ele lembra que fizeram um acordo, e agora que são amigos, ele não precisa se exagerar. Xiao se lembra de sua promessa e entrega um livro secreto de 1000 artes e uma adaga, esperando que An o explore. Nosso garoto pega o livro com um sorriso e agradece seu amigo. Um tempo depois, vemos An com sua irmã, mostrando a ela a grande mansão que comprou. Ela fica absolutamente encantada ao vê-la, mas se sente um pouco envergonhada por saber que agora terá que depender dele para tudo. An a tranquiliza, dizendo An tenta tranquilizar a todos, pedindo que não se preocupem e que deixem tudo com ele. Ele então decide sair, com o objetivo de encontrar B e o irmão Tang, mas, justo ao sair, acaba esbarrando em uma garota que caminhava pela rua, e os dois caem no chão devido ao impacto. Espera um pouco, essa garota parece familiar. Ah, sim, é a policial que encontramos mais cedo. An acena de forma desajeitada e comenta que não esperava que ela morasse por aqui também. Nesse momento, ele percebe algo preso em sua cabeça e, logo em seguida, leva um tapa da detetive por se comportar como um pervertido. An tenta argumentar, dizendo que foi ela quem esbarrou nele, mas a detetive não dá ouvidos a isso. Ela rapidamente faz um movimento com a perna, tentando acertá-lo, mas An desvia do golpe e a avisa que, se continuar agindo assim, pode se meter em problemas. A mulher, por sua vez, responde com confiança, dizendo que não tem medo e que lutará até o fim. No meio da confusão, 2 carros param em frente à mansão de An. São seus amigos, com quem ele pretendia se encontrar. Ao entrarem,
eles se deparam com An e a detetive brigando, sem entender o que está acontecendo ou o motivo da luta. Eventualmente, a garota pega seu sutiã e calcinha do chão e, ainda irritada, avisa An que ele deve se considerar sortudo, pois ela está deixando ele ir desta vez. O irmão Tang, então, comenta que a garota é a mesma mulher mal-humorada da família e avisa que ela é uma pessoa de grande importância, tão importante, na verdade, que nem ele gostaria de contrariá-la. Ele se mostra curioso para saber como An acabou se metendo em problemas com ela. An apenas dá de ombros e responde que é uma longa história para outro dia. Após todos se acomodarem na mansão, sua irmã traz chá para todos. O velho, como de costume, provoca sua neta, dizendo que ela está mais do que pronta para casar com An. Sentindo-se desconfortável, An rapidamente esclarece que não há nada entre eles e sugere que Bom e o irmão Tang confirmem isso. Tanto Bom quanto o irmão Tang ficam em silêncio sobre o assunto e rapidamente mudam de assunto, elogiando a decoração da casa. O velho decide parar com as provocações e retira uma pedra de jade, dizendo que veio por 2 motivos. Primeiro, para parabenizar An pela nova casa, e segundo, para lhe dar a jade como presente de inauguração. An aceita o presente com gratidão, e então Bom pergunta ao velho sobre o outro motivo de sua visita. É aí que o velho revela que quer que An se torne seu discípulo e pergunta se ele estaria disposto a isso. Todos ficam surpresos ao ouvir que o velho está oferecendo a An um lugar como seu discípulo. Na verdade, An nem se surpreende muito e quase ri. Lembra de um capítulo anterior, quando o velho não conseguia nem distinguir se um vaso era real ou falso, mas An o provou correto apenas com um toque de sujeira. Parece que, na realidade, o velho deveria ser o interessado em se tornar discípulo de An. A garota então pergunta se o velho está falando sério, e ele confirma, explicando que a habilidade de An em avaliar as melhores pedras de jade mostra que ele tem talento, e como o velho procura um sucessor, An seria a escolha perfeita. Além disso, se ele se casar com Iri, a relação se tornaria ainda mais sólida. A garota se sente mais uma vez constrangida com a franqueza do velho. An começa a refletir sobre a proposta e percebe que, embora tenha olhos sobrenaturais, eles ainda não podem fornecer o conhecimento e experiência que o velho possui. Como não há nada a perder, ele decide aceitar a oferta. Imediatamente, ele se curva e pede ao velho que o aceite como discípulo, mas o velho o impede, dizendo que ele não precisa se curvar assim e que ainda não pode ser seu discípulo, pois precisa passar por um teste primeiro. An fica confuso, perguntando o que diabos o velho quer dizer com isso. O velho explica que haverá um festival de jogos de jade na província de Yunnan no dia 15 do próximo mês. Ele diz que An deve ir com Yuneiro e construir sua reputação lá. An se levanta rapidamente, com respeito, promete ao velho que não o decepcionará nos resultados. Nesse momento, Xiao e sua irmã jogadora entram na mansão, e a primeira coisa que fazem é provocar An sobre o quanto ele está rico. An destaca o progresso de Xiao, observando que ele já começou a andar novamente. O rapaz, então, humildemente agradece a An, dizendo que é tudo graças a ele. Em seguida, ele apresenta a An uma caixa, explicando que não é um presente de inauguração, mas um símbolo especial de agradecimento. Quando abrem a caixa, encontram uma adaga dentro. Aparentemente, não se trata de uma adaga qualquer, mas sim conhecida como a adaga escama de dragão. O velho fica boquiaberto ao ver a adaga, reconhecendo-a como uma arma excepcionalmente afiada, forjada por Uji e conhecida como um tesouro nacional. Xiao, por sua vez, fica impressionado com o conhecimento do velho. É então que o velho menciona que Xiao lhe parece muito familiar e, curioso, pergunta quem ele realmente é, pois tem a sensação de já tê-lo visto antes. A realização vem como um raio para o velho quando ele lembra que esse homem é, na verdade, o rei do Sudoeste, que havia desaparecido por 3 anos. Todos na sala ficam surpresos ao ouvir isso, já que também ouviram muito sobre ele. Xiao, por sua vez, desvia de todos os elogios, dizendo que é apenas um apelido e não há nada de mais nisso. Yun, então, explica que ouviu rumores de que Xiao havia sido preso por uma armação de um oponente ficado incapacitado. O rei confirma isso, dizendo que a única razão pela qual ele consegue ficar de pé agora é graças a An. A partir de agora, se alguém ofender An, será o mesmo que ofender o rei do Sudoeste. Todos ficam novamente atonitos com a conexão misteriosa e forte de An com o rei do Sudoeste. Até o velho fica impressionado ao perceber a fama de An, apesar de ser apenas um garoto comum. Quando todos estão se acomodando e colocando a conversa em dia, Bom recebe uma ligação. A pessoa na linha diz que alguém que estavam esperando finalmente chegou, então Bom precisa ir ao aeroporto buscar essa pessoa. Bom então se vira para e menciona que sua família já contratou um discípulo do Rei do Norte da Medicina, que chegará amanhã. Isso significa que An pode não ter a chance de tratar de seu pai. An garante a Bom que não precisa se preocupar e afirma que ainda vai visitar seu pai, encarando essa visita como uma oportunidade para receber um convidado e também prestar respeito ao discípulo do Rei do Norte da Medicina. O irmão Tang também decide acompanhar, e Bom fica feliz por ele ir também.
A cena transita para o dia seguinte na vila da família Lin, onde o local está movimentado com pessoas discutindo sobre a chegada de Sheno, um discípulo notável do rei do norte da medicina. An aparece vestido com um terno, e ao ver a grande quantidade de pessoas, pergunta curioso ao irmão Tan por que há tanta gente. O irmão Tan explica que pessoas ricas costumam ser muito cautelosas com sua saúde, e todos estão ansiosos para conhecer o discípulo, na esperança de conseguir sua ajuda no futuro. An de repente nota algumas caras familiares entre os convidados, e uma delas é B, que está acompanhada de seu pai, Beng. Nesse momento, um garçom entra na sala anunciando que o discípulo do rei do norte da medicina chegou. Logo, o discípulo, que se chama Sr. Shen, faz sua entrada triunfal, escoltado por Bon, que carrega os pertences do discípulo. Todos se amontoam ao redor do discípulo, demonstrando todo o respeito devido a ele. Enquanto isso, An e o irmão Tan claramente ficam irritados ao ver esse discípulo arrogante fazendo Bon carregar suas coisas como um serviçal pessoal. O discípulo agradece a todos pela calorosa recepção e afirma que já sabe o motivo pelo qual todos estão reunidos, mas deixa claro que o caminho da medicina é apenas para aqueles que podem pagar por ele. An acha a atitude desse cara bem desagradável, enquanto os outros praticamente se derretem por ele, oferecendo tudo o que podem apenas para garantir um lugar na sua boa vontade. Shen, com um olhar indiferente, dirige-se a um sujeito qualquer, enquanto nosso protagonista mal consegue controlar sua raiva, tremendo de frustração, mas se contendo, pois não quer estragar o dia. No entanto, apesar dos seus esforços para evitar chamar atenção, seu amigo rechonchudo se cansa da multidão e deixa claro que o nosso protagonista possui as melhores habilidades médicas de todas e que não toleraria ver um bando de imbecis falando bobagem sobre seu irmão. A multidão logo reconhece o sujeito gordo como Tan e todos sabem sobre seu histórico, o que faz com que comecem a difamá-lo. Isso só alimenta ainda mais a fúria de Tang, que quase parece estar em chamas, enquanto o nosso protagonista tenta ao máximo acalmar seu amigo. Eventualmente, a frustração de Tan o domina e ele explode em cima dos convidados que estavam falando mal dele. Nesse momento, o Sr. B se vira para Bon, pedindo sua opinião sobre o assunto, sugerindo que deveriam simplesmente expulsar Tang e seu suposto amigo especialista médico. B se encontra em uma situação difícil, pois é amigo deles e não pode simplesmente os mandar embora assim. A multidão começa a gritar contra o nosso protagonista e seu amigo, incapazes de tolerar qualquer insulto ao Sr. Shen, e todos decidem expulsá-los. Enquanto isso, o pai escroto e seu filho escroto estão sorrindo de orelha a orelha, se divertindo com a humilhação do nosso protagonista. Foi então que Bull finalmente emite seu veredito. Ao invés de expulsar seus amigos, ele oferece de forma direta a todos os convidados a opção de ir embora, caso estejam tão ansiosos para isso, já que nunca foram realmente convidados. Com isso, todos decidem sair, principalmente porque não podem se dar ao luxo de ofender a família Lin. Por outro lado, o discípulo sem escrúpulos se preocupa ao ver todos os convidados indo embora, pois ainda precisa enganá-los para conseguir seu dinheiro. Rapidamente bate palmas para chamar a atenção de todos, e de forma astuta, lhes diz que ninguém precisa sair e que não há razão para brigarem por algo tão insignificante. Ele afirma que um bom médico precisa ter tanto integridade quanto talento, e que aqueles que não possuem nenhuma das duas coisas não merecem ser mencionados. A multidão vai à loucura novamente, concordando rapidamente com o Sr. Shen e decidindo ignorar o tal garoto sem valor. Isso faz com que Tang fique ainda mais furioso, e ele confronta o discípulo ganancioso, questionando como ele pode afirmar que seu amigo carece de integridade ou talento. Ele está tão furioso que joga seu sapato direto no rosto do discípulo e ordena que ele se afaste, por difamar seu amigo. Todos ficam absolutamente chocados ao verem a audácia do sujeito jogando o sapato em Shen. O próprio médico, que recebeu tal golpe humilhante no rosto, também fica bastante irritado. Por outro lado, Tan está rindo às gargalhadas, após dar uma sapatada na cara do infeliz, brincando que a marca do sapato lhe caiu muito bem. Shen então ordena que o gordinho se ajoelhe diante dele e peça desculpas, mas Tan simplesmente lhe mostra a língua, piorando ainda mais a situação. O sujeito ganancioso tenta então ameaçar Bull, dizendo que se isso não for resolvido hoje, ele sairá imediatamente e a família Kim poderá levar seu mestre para algum outro médico. Sem outra escolha, B pede desculpas em nome de seu amigo, mas o nosso protagonista lhe diz para parar de pedir desculpas para aquele homem imundo e promete tratar a doença do pai dele ele mesmo, se necessário. Todos explodem em risadas ao perceberem que aquele era um mocinho que se autodenominava médico. Até o discípulo começa a ficar arrogante, zombando da fala do nosso protagonista e questionando como um garoto como ele poderia tratar alguém. Ele então quebra em risadas, dizendo que, se o nosso protagonista conseguir curar o velho mestre Lin com suas habilidades, ele promete parar de praticar medicina e se retirar da área para sempre. O nosso protagonista pergunta com confiança se ele realmente manterá sua palavra. O médico se irrita com a confiança do garoto, mas rapidamente garante que sim.
Em resposta, o nosso protagonista faz um comentário sarcástico, dizendo que ele vai adorar retirar uma ovelha negra da medicina, como de costume. As pessoas ao redor começam a zombar dele, certo de que ele vai se dar mal. B também não perde a oportunidade de menosprezar o nosso protagonista, dizendo que ele está prestes a comer quando enfrentar sua derrota miserável. Nesse momento, Tang lança um olhar mortal para o sujeito, e esse simples olhar intenso é o suficiente para assustar B, que se esconde atrás de seu pai como um covarde. Enquanto isso, Shen aceita o desafio do nosso protagonista, dizendo que, se perder, terá que rastejar de joelhos diante de todos. Bull se vira para o nosso protagonista, perguntando se ele tem certeza disso, alertando de que perder pode significar enfrentar humilhação. No entanto, o nosso rapaz já está resoluto em sua postura e assegura a seu amigo que não há mal nenhum que ele não possa curar. Depois de ver tal confiança, Bon finalmente decide depositar um pouco de fé no amigo. Parece que até B sempre odiou o Dr. Shen e já quer se vingar dele por ter feito com que carregasse suas coisas como um servo fiel. Além disso, Shen está exigindo 10% das ações de sua família como pagamento pelos seus serviços. O amigo gordinho tenta acalmá-lo, pois tem certeza de que a ensinará uma lição que o sujeito merece. Ele então se volta para o pseudomédico e o avisa de que ele está prestes a testemunhar habilidades de verdade, e que é melhor se preparar para ser derrotado. Com isso, finalmente decidem iniciar o desafio. Bon diz a todos para entrarem, pois quer que todos testemunhem o que está prestes a acontecer. Todos seguem Shen para o próximo local, esperando ansiosamente para ver como ele vai impressioná-los com suas chamadas habilidades divinas. Tang fica irritado ao ouvir novamente falar em mal de An, mas o nosso protagonista pede que ele relaxe, pois em breve todos descobrirão quem realmente manda ali. Finalmente, todos entram no quarto do Mestre Lin e imediatamente começam a perder a compostura ao verem como o Mestre Lin está horrível em seu estado atual. Um dos presentes revela que o Mestre Lin está assim há um bom tempo, e todas as noites, à meia-noite, ele grita e se contorce como se tivesse visto um fantasma, e ninguém conseguiu descobrir o que está consumindo sua alma. Até os médicos mais habilidosos não conseguiram determinar o que está de errado. É quando nosso protagonista usa seus olhos sobrenaturais para dar uma olhada mais profunda no corpo do velho, e percebe que não há nada fisicamente errado com ele. Mas finalmente, ele descobre a verdadeira causa da doença ao perceber um espírito aterrorizante que o assombra. A visão dos fantasmas o assusta tanto que ele cai no chão, gritando sobre ter visto um fantasma. Os convidados imediatamente começam a rir dele, por ter se assustado com o próprio paciente. Para eles, é hilário ver o primeiro médico que já conheceram, que tem medo da pessoa que ele deveria curar. Não é surpresa que B não perca a chance de difamar o nosso protagonista, zombando e perguntando se ele realmente acha que pode competir com um médico tão renomado. Shen então entra na conversa, soltando provocações, dizendo que os jovens de hoje em dia acham que sabem tudo, quando na verdade só possuem conhecimento superficial. Ele lembra ao nosso protagonista que sempre há alguém melhor por aí e que ele ainda precisa aprender essa lição. Por outro lado, os amigos de An o ajudam a se levantar, enquanto o gordo pergunta por que ele está tão assustado. Bull lembra-lhe que seu pai não parece tão assustador assim. O nosso protagonista dá outra olhada no paciente e percebe que o espírito desapareceu novamente. Ele começa a juntar as peças, lembrando que o Yin está ligado ao olho esquerdo e o Yig ao direito. O olho Yin vê a matéria, enquanto o olho Yin percebe o invisível e o além. Com isso em mente, ele decide tentar usar seu olho Yin e rapidamente localiza o espírito maligno que assombra o grande chefe. É quando Bea empurra o nosso protagonista de lado, dizendo para ele sair, se não puder descobrir a doença, e para parar de atrapalhar. Enquanto esse filho da mãe mostra total desrespeito ao nosso protagonista, ele trata Dr. Shen como se fosse um deus descido dos céus. O gordo está prestes a perder a paciência, já cansado da arrogância de Bea e morrendo de vontade de socá-lo. O nosso protagonista rapidamente pede que ele se acalme, assegurando-lhe que é o único capaz de curar a doença do velho Mestre Lin. O rosto de B se ilumina de felicidade e ele pergunta se isso é realmente verdade. O nosso protagonista confirma rapidamente, dizendo que vai se preparar e começar o tratamento em breve. An então fecha os olhos e convoca seu próprio espírito. Enquanto isso, Bea continua a olhar nervosamente para o nosso protagonista, perguntando ao médico se ele já encontrou a causa da doença. O médico mantém sua falsa confiança, dizendo externamente que encontrou a causa, mas internamente está perdendo a cabeça, frustrado por não conseguir enxergar nenhum sintoma da doença. É nesse momento que o nosso protagonista intervém e pergunta ao médico se ele realmente descobriu a causa da doença do Mestre Lin. Esse pseudo-médico começa a mentir descaradamente, afirmando que o corpo do Mestre Lin está simplesmente fraco demais, constantemente sob estresse, e se deteriorou ao longo do tempo até chegar a esse estado. Bull chama isso de uma grande besteira, apontando que, se fosse tão simples assim, já teriam curado. Nosso rapaz concorda, acrescentando que definitivamente não é tão simples como o Dr. Shen está fazendo parecer.
An declara em voz alta que o que Shen disse é um completo absurdo, pois a condição de Mestre Lin não é apenas uma questão de fraqueza. O médico tenta se defender, contra-argumentando, perguntando a An por que o corpo de Mestre Lin ficou assim. Parece que até Bei está morrendo de curiosidade para saber o que exatamente está errado e por que a condição de seu pai se tornou tão grave. An pede que sejam pacientes, afirmando que tratará de Mestre Lin primeiro antes de explicar qualquer coisa. Com isso esclarecido, An começa a caminhar em direção à cama de Mestre Lin. Antes de iniciar o tratamento, ele pergunta ao médico pela última vez se ele já desistiu ou se ainda acredita que pode curar o mestre. O médico hesita, sem saber o que dizer, então An simplesmente lhe diz para assistir e aprender como as coisas devem ser feitas. Ele coloca a mão sobre a cabeça do mestre, ordena que as almas morram e, com um flash de seu poder, atinge o espírito, ordenando que simplesmente se dane. E assim, o espírito finalmente é removido. Seus amigos ficam com a boca aberta, rapidamente perguntando se ele já terminou o procedimento. An confirma que sim, enquanto seu amigo gordo reclama que queria gravar tudo, mas tudo acabou antes mesmo de começar. É então que o médico ganancioso aproveita a oportunidade e começa a zombar de An pela sua tentativa, chamando-a de patética. Ele debocha, dizendo que, já que Mestre Lin ainda está na cama e inconsciente, como An pode afirmar que o curou? Os outros também entram na cena para garantir que não percam a chance de zombar de nosso herói, rindo e chamando-o de todo tipo de nome, fazendo-o parecer lixo. Mas o riso deles morre abruptamente quando vem o velho mestre começar a falar. Seu filho corre para o lado dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto abraça seu pai e pergunta como ele está se sentindo. O velho pergunta se a coisa que o estava assombrando finalmente sumiu. O filho olha ao redor, confuso, e pergunta do que ele está falando. É quando An entra e tranquiliza o velho, dizendo para não se preocupar, pois o fantasma já foi resolvido e nada mais o incomodará. O rosto do velho se ilumina com um sorriso. Ele pega as mãos de An e diz que ele é um verdadeiro gênio e que deve sua vida a An. Quando todos começam a perceber a realidade, eles percebem que An é o verdadeiro negócio, enquanto nosso rapaz, o discípulo excepcional do Rei do Norte da Medicina, parece uma piada. A multidão rapidamente vira sua raiva contra o escroto B, que foi o responsável pela sugestão de expulsar An. Começam a bater nele, enquanto ele geme e chora pedindo ajuda ao pai. Mas, embora o escroto B possa ser chamado de ruim, seu pai é ainda pior. O velho decide rapidamente fugir, na esperança de que ninguém perceba. Justo quando ele tenta escapar, seu filho grita que seu pai está fugindo e que também estava por trás do plano de expulsar An. A multidão para de atacar B e foca sua fúria no pai dele, que agora sabe que está em sérios apuros. Eventualmente, acabam perseguindo esse pai desprezível, enquanto seu filho fica no chão, pateticamente chorando depois de ser pisoteado pela multidão furiosa. An não consegue evitar um sorriso, pensando que isso é exatamente o que aquele escroto merecia por planejar contra ele. Enquanto isso, o discípulo patético está em total descrença, recusando-se a aceitar o que acabou de acontecer. Ele insiste que nem mesmo sabia a causa da doença, então como An poderia curá-la? Já que esse discípulo está realmente morrendo de curiosidade sobre a causa da doença, An finalmente decide mostrar tudo para ele. Quando se aproxima, An solta seus poderes e revela vislumbres do fantasma que estava escondendo. O pseudo-médico entra em pânico e sai correndo pela sua vida, como um cão assustado. Enquanto isso, os amigos de An curiosamente perguntam o que exatamente ele fez para fazer o médico ganancioso se mijar de medo. O filho então se vira para o pai e lhe pergunta qual exatamente foi a razão por trás de sua doença. O velho finalmente decide revelar o segredo da família, mas pede que todos os convidados saiam primeiro. Todos rapidamente saem da sala e, uma vez sozinhos, o velho menciona o segredo da família, que inclui o fato de que seus ancestrais construíram sua fortuna através de escavações de tumbas. O filho reconhece isso, mas ainda não entende como isso está relacionado com a doença dele. Enquanto isso, o irmão Tan está bastante impressionado com o legado histórico de família de Bull, mas Bull apenas dá de ombros e diz que é conhecimento comum, e que pararam de escavar tumbas há muito tempo. Seu pai acrescenta que, alguns meses atrás, enquanto organizava algumas relíquias antigas, ele acidentalmente quebrou um vaso e, desde então, tem sofrido dessa doença crônica. Ele admite que, sem a ajuda de An, ele teria certeza de que já estaria morto. Bull coloca a mão no ombro de An, feliz, dizendo que está contente que seu pai tenha sido salvo e não sabe como irá pagar por isso. De repente, um homem entra na sala. Ele parece completamente exausto enquanto, freneticamente, informa que há uma enorme multidão do lado de fora, pedindo pelo Doutor Gênio. An rapidamente pergunta se estão procurando por ele. Claro, todos os grandes nomes de famílias ricas começam a entrar, exibindo seus impressionantes históricos na tentativa de convencer a se juntar a eles. A multidão está tão desesperada para conhecer nosso rapaz que começam a brigar entre si. A cena então muda abruptamente para outro local, onde vemos uma oficial.
Ela pergunta ao seu superior sobre o homem bonito na tela e se ele é o próximo alvo deles. O superior começa a suar, admitindo relutantemente que sim, mas lhe diz que a missão já foi assumida por outra pessoa. Pelo jeito de seu rosto, é óbvio que ele não quer que ela cuide dessa missão porque tem medo de que ela possa piorar ainda mais as coisas. O nome dela é Gal Fund. O superior rapidamente se vira para a equipe e pergunta quem assumiu a missão. Todos coçam a cabeça, admitindo que não assumiram e nem se lembram de quem o fez. Bem, posso literalmente perceber que estão mentindo, pois estão com medo dessa senhora. É então que ela aproveita a chance e começa a gritar com todos, exigindo saber quem está cuidando da missão. Sua fúria faz todos começarem a vacilar e um deles rapidamente entrega toda a papelada relacionada ao caso. Ela exige novamente saber quem está no comando e, como esperado, todos apontam para ela. Com um brilho satisfeito nos olhos, ela sai feliz. Enquanto isso, os outros oficiais não conseguem deixar de sentir pena do cara que ela vai pegar, e, como o destino queria, esse cara é An. Até o superior tem certeza de que o garoto está como se já estivesse perdido, porque ninguém escapa de suas garras. Alguns dias depois, encontramos An dizendo seu último adeus ao amigo Xiao antes de seguir seu caminho. Quando começa a caminhar, sente o telefone vibrar no bolso de trás. Ele verifica e vê que sua irmã está ligando. Ele atende esperando ouvir as saudações agradáveis dela, mas fica chocado quando um homem estranho atende. O homem cumprimenta An com um tom sinistro, chamando de gênio. Não demora muito para perceber que algo estranho está acontecendo e ele imediatamente grita para o cara. O homem ri e lembra nosso rapaz de como ele conseguiu escapar da última vez, mas dessa vez ele não vai deixar isso acontecer novamente. Antes de desligar, ameaça An, dizendo que ele tem 1 hora para ir até um prédio abandonado no subúrbio sul, sozinho, ou sua linda irmã estará em apuros com uma gangue inteira. O sangue de An ferve com a ameaça e ele está determinado a despedaçar esse cara e alimentá-lo aos cachorros, se acontecer algo com sua irmã. A cena corta para o prédio abandonado, onde a irmã de An está amarrada a uma cadeira, exigindo que alguém a liberte. O homem estranho diz para ela não se preocupar, pois seu irmão chegará em breve e então eles poderão se reunir. An chega ao local abandonado e começa a chamar por sua irmã. Quando ela o ouve, rapidamente responde, avisando que está lá. Finalmente, An se encontra cara a cara com o Cree. Ele exige que o idiota deixe sua irmã em paz e a libere. O cara, com seu corte de cabelo ultrapassado, ameaça dizendo que se nosso rapaz mover um músculo, ele vai explodir a irmã de An em pedaços. An fica furioso e pergunta por que esse escroto teve que envolver sua irmã nessa confusão. O cara nojento lambe os lábios e diz que vai liberar a irmã, mas primeiro quer jogar um jogo com An. Nosso rapaz promete jogar, mas só se o cara deixar a irmã em paz. O cretino apenas ri e diz a An para correr, mas o nosso garoto fica firme, sem mover um centímetro. A irmã dele está em perigo, e ele segura com firmeza uma adaga que recebeu de seu amigo Xiao, pronto para agir. Porém, antes que algo significativo aconteça, aquela mesma mulher, a Gao Fang, interrompe a cena no acampamento, perguntando se ela deve preparar pipoca e refrigerante para o show. O sujeito esquisito rapidamente aponta sua arma para ela, advertindo que não deveria estar ali e que, se não fosse embora, faria um buraco em seu peito. An se irrita com essa ameaça vazia e pula de seu ponto de observação. Ao descer, o sujeito começa a disparar, mas nenhuma das balas o atinge ou sequer o alcança. Quando ela termina sua aterrissagem imbatível, lança uma frase atrevida, dizendo ao homem que ele tem um problema sério com suas habilidades. Tanto An quanto o sujeito esquisito ficam completamente atonitos, tentando entender como essa mulher conseguiu desviar de balas tão rápidas daquela maneira. O sujeito, desesperado, joga sua arma longe e ameaça detonar a bomba, dizendo que todos irão para os ares se ela não parar. A mulher permanece indiferente às ameaças e se prepara para agir, mas antes que consiga fazer qualquer coisa, An arremessa a adaga encantada contra o sujeito. A lâmina, carregada com energia, corta o ar e arranca a mão do homem, fazendo o controle da bomba cair no chão. Depois de perder os dedos da mão esquerda, tudo que o sujeito consegue fazer é gemer de dor como um cachorro. A mulher faz um sinal de aprovação para An, elogiando sua habilidade com a adaga, e em seguida pula para o ar, mostrando suas habilidades também, e desferindo um golpe com um salto alto no queixo do sujeito. A mandíbula dele literalmente estoura, e ele é lançado para longe. Quando o sujeito cai no chão, derrotado, a mulher, com indiferença, limpa as mãos. An corre até sua irmã, que ainda está amarrada, e pergunta se ela está bem. Ela o tranquiliza, dizendo que está bem, e o instrui a agradecer a mulher pela ajuda. An se vira para a mulher para expressar sua gratidão, mas ela parece irritada, enquanto examina as roupas do sujeito, procurando algo valioso. An fica completamente confuso com a atitude daquela mulher. Nesse momento, ela se levanta e menciona que ainda não encontrou um lugar para ficar, perguntando se ele poderia deixá-la ficar em sua casa. An está mais confuso do que nunca e, antes que possa dizer muito, ela dá um tapinha em seu ombro e declara que decidiu ficar em sua casa.
An rapidamente se agita ao ver essa mulher suspeita tentando invadir sua casa, embora ele nem tenha dado permissão para isso. Sua irmã tenta acalmá-lo, dizendo para ele se acalmar, pois não seria um grande problema deixá-la ficar por algumas noites, especialmente porque ela salvou sua vida. Hong então lembra a ambos que está escurecendo e que é melhor eles guiarem a mulher até a casa. Quando finalmente chegam em casa, vemos An muito curioso sobre a misteriosa mulher. O que é ainda mais estranho é a habilidade dela, que parece suspeitosamente excepcional. Ele então se esgueira pela janela de seu quarto com movimentos de ninja bem discretos e vai até a sacada do andar inferior, esperando dar uma espiada nela. No entanto, ao olhar para dentro, ela não está mais lá. Ela aparentemente está no banheiro, curtindo um banho borbulhante. Enquanto toma banho, ela percebe que o idiota já veio espionar e levanta a perna, mostrando-lhe sua borboleta, certificando-se de que ele tem uma visão bem clara. Depois de dar-lhe uma vista panorâmica, ela simplesmente caminha pelo quarto, fingindo não perceber que ele estava espreitando pela janela. Por outro lado, o idiota pervertido está com o nariz sangrando depois de ter visto o que ela tinha entre as pernas. Quando ele está prestes a sair, a mulher menciona intencionalmente que sua missão tem sido muito fácil, o que desperta sua curiosidade, e ele começa a se perguntar se sua intuição sobre ela pode realmente ser correta. Mas antes que ele possa pensar mais, ela o assusta de tal forma que ele cai da sacada, aterrissando diretamente em seu traseiro. Ela pergunta se ele está bem, ao que ele responde de forma constrangedora que está bem, alegando que estava apenas praticando. Ele então aponta para ela e pergunta quem ela realmente é. A mulher, certa de que ele é um idiota, decide se divertir um pouco com ele. Ela rapidamente o chuta e declara que está ali para matá-lo. Ele cambaleia para trás com impacto e pergunta por que ela está brigando com ele, dizendo que não se lembra de ter cruzado com ela antes. A mulher age com indiferença e menciona casualmente que se apaixonou por sua linda irmã. Se o matar, a terá para sempre. A mente do sujeito é totalmente chocada ao ouvir essa loucura, e ele fica devastado com o fato de que ela está interessada em mulheres, não em homens. Não surpreendentemente, a mulher fica irritada com sua reação e parte para cima dele, exigindo saber o que há de errado em gostar de mulheres. Mas o sujeito rapidamente desvia do ataque dela com facilidade e então usa seu olho yin-yang para ver todos os seus movimentos. Ele desvia das suas chutes e socos com uma leveza impressionante, fazendo parecer que está dançando. A mandíbula da mulher cai ao ver como ele a lê como um livro aberto. No momento seguinte, o sujeito fecha a mão em um punho e começa a lançar socos com uma velocidade quase sobrenatural. A mulher fica completamente pasma, lutando para compreender como esse garoto é tão absurdamente forte. Enquanto isso, An está pronto para mais, gritando que não deixará essa mulher imunda levar sua irmã. A mulher fica bastante desconcertada ao perceber que o sujeito realmente acreditou na história inventada dela. No momento exato, a irmã dele chama do lado de trás, perguntando o que diabos ele está fazendo ali em cima. Ele se vira para vê-la e ela diz para ele descer da sacada porque está perigoso. Ele tenta explicar sobre a mulher que o estava atacando, mas quando olha ao redor, ela já desapareceu sem deixar vestígios. A mulher então abre a janela da sacada e pergunta o que ele está fazendo fora do quarto dela, fingindo estar humilhada e assediada pelo sujeito. Mas ele rapidamente diz à irmã que não estava espiando ela. No entanto, suas explicações caem em ouvidos surdos, e a irmã fica absolutamente irritada. Ela deixa claro que, se ele não descer agora, ele está como se estivesse morto. Ele tenta se explicar para a irmã, mas as coisas saem de controle rapidamente. Ela acaba lhe dando um tapa tão forte que ele tomba da sacada. É quase cômico como ela consegue lhe dar o tapa enquanto está no chão e ele está lá em cima. O pobre sujeito fica chorando, tentando explicar que tudo foi um grande mal-entendido, mas a mulher apenas o arrasta para baixo e diz para ele calar a boca e voltar a dormir. Enquanto isso, a mulher sorri, claramente aproveitando toda a cena. Na manhã seguinte, enquanto ele desce as escadas depois de uma noite inquieta, ele resmunga sobre como sua irmã o repreendeu a noite toda e ele não conseguiu dormir. Ele culpa essa mulher irritante por tudo. Quando entra na sala, vê seu amigo gordo e o Ner também está lá. O amigo gordo lhe dá um tapinha nas costas e comenta como, em tão pouco tempo, ele já trouxe outra mulher bonita para casa. An responde que é uma longa história e que, no momento, ele está mais curioso para saber por que Yuner está tão irritada. A razão da raiva de Yuner fica clara quando a mulher de cabelo vermelho chama An de querido e pergunta por que ele acordou tão tarde, se perguntando se ele estava cansado pela diversão da noite anterior. Claro, a mandíbula de An cai, perguntando o que diabos está acontecendo. Yuner, irritada, caminha até ele, joga alguns bilhetes de avião em seu rosto e diz para ele ir sozinho para o sul de Yun. Com essas palavras finais, ela sai furiosa. O amigo gordo então lembra que Yun veio até ali para lhe dar os bilhetes de avião e lembrá-lo de ir para o sul de Yunnan. Ela ficou irritada assim que viu a mulher de cabelo vermelho, finalmente entendendo o motivo de Yuner estar tão irritada. An começa a correr atrás dela. Enquanto isso, o amigo gordo decide acompanhá-los.
Antes de ela sair, Anne finalmente alcança Yoner e diz para ela esperar, tentando convencê-la, explicando que não há nada entre ele e aquela mulher, ele só a está deixando ficar temporariamente porque ela salvou sua irmã. Finalmente, a garota mal-humorada responde, perguntando como ele provará que não está mentindo. Anne levanta o dedo indicador e jura por tudo o que disse, afirmando que não está mentindo, caso contrário, será apedrejado até a morte. Yoner finalmente relaxa e diz que confiará nele, mas justo naquele momento, a mulher sorrateiro chama de Anne querido, toda doce e carinhosa. Ela lhe diz para voltar, porque já começou a sentir falta dele e lembra do prometido massagem que ele fez. Anne tem certeza de que está ferrado, especialmente com Yoner pronta para atacá-lo, então ele frustradamente grita para a mulher perguntar desde quando ele prometeu dar-lhe uma massagem. Ele estava lá, pendurado do lado de fora da janela dela, implorando por uma chance de oferecer-lhe uma massagem, o que só aumentava a frustração daquele idiota. Ele gritou de volta, dizendo que, embora tivesse se agarrado à janela dela, em nenhum momento mencionara algo sobre dar-lhe uma massagem. Bem, Hans definitivamente cavou sua própria cova com essa última declaração. Yoner, que estava atrás dele, finalmente não aguentou mais e explodiu de raiva. Ela o chamou de pervertido e perguntou o que, diabos, ele estava fazendo do lado de fora de sua janela no meio da noite. Ele se virou rapidamente para tentar se explicar, mas ela não estava disposta a ouvir nada. Com um golpe rápido, ela o mandou para fora do lugar e saiu furiosa. Enquanto isso, a ruiva estava se divertindo imensamente, sorrindo de orelha a orelha. Ela até tirou a língua e zombou do nosso amigo, mas ele logo respondeu, perguntando o motivo de ela estar se comportando de maneira tão grosseira. A mulher simplesmente continuou a provocá-lo, e ele, irritado, perguntou se ela realmente achava que ele não a golpearia apenas por ela ser mulher. A garota, sem hesitar, o desafiou a tentar. Anne, cada vez mais irritado, lhe disse que um único soco a derrubaria. Mas a garota não parava de provocá-lo, dizendo que estava esperando ele tentar. A troca de provocações foi aumentando até que Anne, finalmente, liberou seu poder interior, criando uma aura azul ao seu redor.